Estamos começando mais um Lutos Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui comigo o doutor André Evaristo. Prazer é meu. Obrigado pelo convite aí. Obrigado, cara. Obrigado por ter aceito. Obrigado por ter vindo aí. Imagina, sei que tua vida deve ser uma correria danada. É um horror. Mas tá ótimo. Cara, o André, assim, por tudo que eu pesquisei, achei muito massa teu conteúdo, começando por aí. Mas você, se não for o maior, talvez um dos maiores especialistas aí em cirurgia de coluna do Brasil. Sim. E, além disso, faixa preta em jiu-jitsu também. Eu sou faixa preta de judô. Sou marrom de jiu-jitsu. O judô é minha paixão. Jiu-jitsu é hobby. O judô eu gosto mesmo. Tô faixa azul no jiu-jitsu. Eu adoro, pô. Eu gosto de todos os tipos de esporte. Acho que tem que incentivar o esporte. Mas eu acho que o judô, o jiu-jitsu é mais do que um esporte. Eu acho que é um estilo de vida. Porque eu vi que aqui no seu livro você fala bastante sobre arte marcial, né? Não, então. Eu acho que todo ser humano tinha que fazer arte marcial. Legal. Todo ser humano tinha que fazer arte marcial. Mas aí eu acho que não é a questão só do lutar em si. É disciplina, respeito, educação. Eu acho muito importante, assim, na primeira e segunda infâncias ali, que você aprende a lidar com a frustração. As gerações hoje não aprendem a lutar com a frustração. Você vai lutar, você ganha hoje, perde. Então você... Eu ainda não conheço essa parte de ganhar aí, não. Você vai chegar lá. Mas às vezes você perde menos. Perde menos, pior. Menos pior. Nem sei se existe essa palavra. Mas assim, você perde não tão feio e você vê a sua evolução. Então você vai evoluindo. Outra coisa, você vai ganhando confiança. Você diminui a sua agressividade fora do tatame. Porque você não precisa se provar. Você não precisa brigar na rua. Você fala assim, eu não vou brigar com você. Porque se eu brigar com você, eu vou te machucar de verdade. Eu não preciso disso, né? Então, assim, eu acho que as artes marciais, elas deviam ser ensinadas, assim, para todos os seres humanos, assim, de uma forma indistinta. Assim, mas, eu não tive oportunidade. Pô, começa. Sou muito a favor desse raciocínio, assim, de não se perder oportunidade na vida. Assim, o nosso tempo de vida é curto. Meu pai começou agora, eu levei ele pro jiu-jitsu, tá com 45 anos. Tá novo ainda, mas, pô, ficou anos e anos e anos sem fazer nada, né? E começou e apaixonou, cara. Se apaixona, você vai super bem, pô. E, assim, outro dia eu tava até conversando discutindo até com o filho de um cara bem famoso, um mestre bem famoso. Aí ele tava com dificuldade de treinar, tal. Eu falei assim, você também tem que ver onde você treina o objetivo que você quer. Assim, você vai ter academias que são mais voltadas para treinos, digamos assim, profissionais ou de alta capacidade física. Competitiva, é essa a palavra. E você tem locais que você vai treinar que é mais família, é mais um conceito diferente. Então você também tem que escolher o ambiente que você vai estar. Não que tenha um que seja melhor do que o outro. São objetivos diferentes. Agora, eu tô com 44 anos. Você falou, pô, André, seu dia às vezes é uma loucura. Sim, às vezes é uma loucura, é caótico. Geralmente eu treino ou 7 da manhã ou 8 horas da noite. Aí eu vou treinar das 8 às 9h30. Já não sou tão novo. Tenho a idade do seu pai, tenho 44. Eu não quero treinar, às vezes, um treino competitivo, entendeu? Assim, eu quero espairecer a cabeça. Talvez se fosse um treino onde o treinado fosse um modelo de treino diferente, talvez não me agradasse. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que também escolher esse ponto onde você vai treinar, o objetivo que você quer ter. Mas eu acho importantíssimo, fundamental. Cara, sensacional. Eu tenho medo, às vezes, Tem uns caras lá no jiu-jitsu também que são ortopedistas e tal, caramba, 4. Dá um pouco de medo de lutar com essa galera aí. Os caras sabem muitas diferentes maneiras de te a gente sabe, assim, de te arrumar também. Não, e as artes marciais fazem parte da minha vida mesmo, entendeu? Assim, o judô eu comecei com 3 anos, fiz assim todo dia até os 25. Mas aí era outro nível de treino do que eu faço jiu-jitsu hoje. Hoje ainda faço judô, mas faço menos, faço jiu-jitsu 3 vezes por semana, mais ou menos. Mas eu gosto. Faço Muay Thai também. Às vezes vou fazer um treininho de MMA. Eu gosto de lutar, assim. Me dá prazer. Eu gosto também. É minha válvula de escape aí. Cara, então... antes de a gente entrar aqui no papo... A gente pode falar de várias coisas aqui, mas eu tenho aqui várias curiosidades em questão sobre saúde da coluna e tudo mais. Vamos lá. A gente pode falar sobre isso. Mas, cara, antes eu queria que você contasse uma história que, inclusive, eu ia te perguntar ela em off. Mas a gente começou aqui, vou falar aqui mesmo. Beleza. Que foi um negócio que você postou recentemente, cara. Que parece que você tava ali uma menina sofreu um acidente. Foi. Não sei se você quer falar sobre isso, senão não precisa. Não, eu falo sobre isso tranquilamente, mas se puder contar a história. Não, assim, eu falo tranquilamente, mas foi um negócio assim, porque às vezes o pessoal acha que o cara, porque é médico, ele não se abala com as coisas, né? É uma visão errada, tipo, pelo menos relacionada a mim, né? Eu tenho propriedades na região norte. Uma das áreas de atuação que a gente atua é no agronegócio, mas voltado para preservação ambiental e créditos de carbono. Pegada diferente, podemos falar disso também. Tema super interessante. E eu vi o acidente. Não vi o acidente assim, mas cheguei assim segundos depois. Então a menina bateu de carro contra um caminhão. No que eu cheguei no local do acidente, o caminhoneiro estava abrindo a porta para descer. Então, tipo, foi segundos ali, Foi segundos. Eu não vi o acidente em si, mas cheguei segundos depois. E por uma coincidência, o carro da... É que eu não sei qual que é exatamente, mas, por exemplo, assim, da rodovia, do transporte da rodovia, ele estava na minha frente. Eu estava esperando terminar a subida para ultrapassar ele.
Então, assim, nós chegamos junto. Aí ele encostou, porque tem que encostar mesmo. Aí ele encostou, que era a obrigação dele, e eu parei o carro do outro lado da rodovia. Eu falei assim, ó, quer que ajude? O cara falou, você é médico? Eu falei, sou. Ele falou, desce aí. Aí descemos pra ajudar a menina, pra socorrer a menina. Mas um acidente, assim, gravíssimo. Eu vi lá. Gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Aí conseguimos salvar a vida da menina, estabilizamos a menina, foi pro hospital. Depois chegou, os bombeiros chegaram. E quando os bombeiros chegaram, eu falei, pô, graças a Deus, agora chegou alguém que sabe medicina mesmo, né? Porque... Que isso? Não, mas é verdade. Porque isso que foi o que me abalou, né? O que me abalou mais foi porque hoje eu tô no hospital de renome. Eu, desde que me formei, eu tenho 20 anos de formado, faço 20 anos de formado esse ano. Eu só faço cirurgia da coluna. Na instituição que eu trabalho tipo dentro de uma zona de conforto absurdo. Por exemplo, assim, eu entro, meu residente já montou o campo, já preparou a sala, eu falo, dá o bisturi, eu abro a pele. Eu não faço mais medicina como a arte pura da medicina da rua, do cara que tá ali no... Que é a parte mais bonita mesmo. Entendeu? Então, assim, você se sentir um pouco incapaz, assim, às vezes também abre seus olhos. Você fala, putz, cara, lembrava disso, sabia fazer isso tão bem, hoje já não tenho mais essa capacidade. Então, dá medo de você querer ajudar e já não ter a capacidade de ajudar adequadamente como você gostaria de ajudar. Então, assim, traz uma insegurança, mas uma insegurança, assim, boa, uma insegurança reativa. Se você souber reagir, fala, pô, eu ainda não tenho mais coisa. Falei, pô, vou fazer o curso básico de novo de ATLS, que é atendimento básico. Fiquei animado para estudar isso de novo. Foi legal, dentro desse aspecto foi legal. Um outro ponto é como a vida é efêmera, entendeu? Você, tipo, tá vivo e ali no segundo depois, pum, acabou, morreu. Assim, a gente tem que ter noção que daqui a gente vai morrer. Assim, literalmente falando, você vai morrer. Então, assim, ter uma consciência da finitude da vida é importante. E um outro fator que eu acho importante é... que se você assume um compromisso, você tem que ir até o final com o compromisso que você assumiu, entendeu? Então, tipo, eu fiz um juramento que eu ia ser médico, eu não podia passar por um acidente e não parar, mesmo eu me sentindo que talvez eu não fosse a pessoa mais competente para estar ali. É que você tem espiritualidade? Um pouco. É que, por exemplo, assim, a sensação que dá é que era pra eu estar ali naquele momento, porque até a lesão que a menina tinha era uma lesão da minha área. Então, por exemplo, assim, o trauma dela era mais um trauma de fêmur. Então, eu fiz fratura exposta de fêmur, fratura exposta de perna. Então, assim, a lesão que ela fez era uma lesão que eu sabia tratar. Podia ter uma suspeita de fratura de coluna, a região que tinha que ser protegida era a coluna. Não era um trauma abdominal ou craniano. Então, assim, ela teve até sorte que ainda ela veio o osso exposto na pista. Antes de conseguir alinhar o membro, era um membro que estava sem pulso. Então, tem coisas que... Foram tantas coisas ali, que... passa acima do que a gente tem de consciência humana. Mas o que eu acho importante dessa história é isso. Por exemplo, assim, você assumir um compromisso, deu sua palavra, você tem que cumprir sua palavra, pô, até o último dia, entendeu? Senão, não assuma o compromisso. Pra mim, é simples assim. Então, não foi uma situação... Sobreviveu? Sobreviveu, tá super bem. Acho que fez 7 ou 8 cirurgias da saúde de coma induzido, tá bem. Não foi uma situação confortável. Tanto quando eu postei lá, eu coloquei assim, eu falei assim, eu não quero agradecimento. É que isso me traumatizou como pessoa e tomem cuidado para que não aconteça com vocês, que era uma menina muito nova, pô. Não tinha 20, 22 anos, alguma coisa assim. Entendeu? Então, tipo, você vê uma pessoa de 22 anos assim, entre a vida e a morte, pô, não é bom, pô. Assim, você não é mais o mesmo depois daquilo ali, né, cara? Você nunca mais vai ser o mesmo. Tipo, esses traumas da vida, eu acho que... Às vezes eu falo para meus pacientes, pô, doutor, você não sabe o que aconteceu, eu perdi minha mãe, perdi meu pai, então tá. Falei, vai melhorar? Eu falei, não, você vai esquecer. O tempo ele não cura, entendeu? Você vai pondo em caixinhas mentais e tirando o problema ali da frente. Mas desse tipo de trauma muito grande, não acho que a pessoa esquece. Acho que você se recupera, acho que você se transforma. Você pode se transformar para melhor ou para pior, mas acho que você se transforma. Dizer que você vai ser o mesmo é difícil, né? Verdade. Achei muito foda, cara, você ter feito isso aí, de sério mesmo. Cara, mas sim, mesmo você falando assim, cara, é uma coisa que eu não treino faz muito tempo. Sim, mas eu não tenho. Mas assim, eu acho que a gente salvou a vida da menina. Não eu, especificamente. Tipo, a equipe que tava lá, por exemplo, o veículo tava esmagado, a perna tava moída. Tem fotos, tá? Não sei, assim, né? Então, assim, mas eles vêm com um cortador pneumático, eles cortam o carro rapidinho. O cara da Ecovias, é que não é Ecovias lá, era um outro não. Mas ele cortou rápido, pum, arrancou a porta. Que da hora. Depois vem com outro pneumático, abre o carro. Depois vieram os bombeiros, a hora que conseguiu pegar a veia, expandir, fazer medicação, fazer o atendimento médico básico. E é engraçado que seu cérebro volta, né? Porque você vai lembrando, conforme você vai precisando, parece que o choque de adrenalina que você toma vai fazendo você lembrar disso. Mas
eu não fiz nada mais do que era minha obrigação, né? Assim, o que eu gostaria? Eu gostaria de ter podido ajudar mais, não pude, então já não, é limitado o meu conhecimento. A partir do momento que nós tiramos ela e que nós deitamos ela no SAMU, que o SAMU chegou sem médico, e o médico estava atendendo outra ocorrência, pô, os caras do SAMU, os caras são fera, pô. Entendeu? Em 2 minutos a menina estava inteira empacotada, pronta para ser levada para um hospital. Aí chega lá, vai ter outra equipe. Aí ela ainda me perguntou, falou, doutor, mas você quer que eu vá no... Eu vou pro hospital do meu convênio? Eu falei, não, você vai pro hospital público de referência, porque o serviço público é muito ruim. Mas serviço público de emergência é o melhor que tem, entendeu? Os hospitais de escolas que são referências para trauma, eles são especializados nisso. Que interessante, informação interessante saber. Não, assim, o serviço de urgência que é direcionado pelo SAMU sempre vai para o hospital de referência público. Aí você chega lá, você tem o primeiro atendimento, depois você pode ir para o seu hospital privado, mas o SAMU vai levar você para o local de referência especializado em trauma, que são equipes altamente especializadas nisso. Que legal. É muito legal. Os caras são bons, pô. Tá na rua diferente, entendeu? Assim, tá na rua diferente. Cara, por que você decidiu se especializar em coluna? Pô, uma pergunta legal. Assim, Ou até em cirurgia, né? Não, tipo, eu fiz ortopedia de formação, meu pai é ortopedista, talvez aí tenha alguma influência por parte do meu pai. Mas eu acho que, tipo, um dos maiores medos meus era ficar preso dentro de um corpo que não funcione. Acho que isso aí talvez seja uma sensação, tipo, apavorante. Entendeu? Então, por isso que eu fui fazer cirurgia de coluna, para proteger o movimento das pessoas. Por isso que hoje eu trabalho em 2 instituições, né? Uma é particular e a outra é na CD. E o lema da CD é que vida é movimento, né? Você manter a capacidade de movimentação das pessoas. Por isso que eu fui fazer cirurgia de coluna, que é uma especialidade assim, extremamente pesada, difícil de fazer. Onde eu operei um câncer maligno de uma medula, é pesado, pô. Não é uma especialidade tranquila de fazer, não é uma especialidade para qualquer um fazer. Por quê? Tecnicamente é muito difícil. A sua margem de erro não existe. Você trabalha com uma margem de erro 0, tecnicamente é absurdamente difícil. São muitos anos de estudo que você não ganha, não é remunerado, então você tem que ter um suporte de alguém que realmente banque esse estudo por tanto tempo, porque senão você acaba ficando desiludido ou partindo para outras especialidades. E a carga emocional é muito grande. Você fala assim, fulano sofreu um acidente, ficou paraplégico, não mexe as pernas. Não, só não mexe as pernas. Assim, urina na roupa, evacua na roupa, tem que se autossondar. A mulher trai o cara e o cara tem que ficar com a mulher porque é a mulher que cuida. Então, assim, emocionalmente é pesado. Então, você não pode... A gente só pensa ali na comorbidade. Não mexe a perna, exatamente. Assim, tipo assim, exatamente. Assim, a parte emocional é muito grande. E aquele paciente, ele vê você como a salvação dele, mesmo você não sendo. Então, você tem que ter uma parte motivacional. Não, vamos lá, vai dar certo, aguenta firme. Pô, tenha fé, pô, vamos lá. Remédio aqui, remédio aqui. Você tem que estudar muita coisa, porque você acaba fazendo dor crônica complexa, porque esses pacientes evoluem com dor crônica. Então, é uma especialidade assim, difícil de você levar. Tanto que você vê que é uma especialidade que a maioria dos colegas se aposentam mais cedo, né? Não vai ter 80 anos. Tá? Quais são os fatores, além da dificuldade técnica, que fazem ela ser uma das mais difíceis? Acho que o impacto emocional é muito grande. Você trabalhar com a margem de erro 0 é muito grande. Você não tem como errar. Se eu errar, é um paraplégico, é um tetraplégico, é um pé caído. Não tem margem de erro. Você não posso errar. Não tem autorização de errar. Tem que dar certo. Pô. Você entrou na mesa, tem que dar certo. Hoje você, sei lá, faz quantas cirurgias por semana, assim, mais ou menos? Eu já fiz muito, né? Eu já cheguei a operar 30, 32 doentes no mês. Hoje eu opero 8 a 10. Quanto tempo 2 casos no mês. Cirurgia? Assim, é muito variável. Se for fazer uma deformidade grande, assim, escoliose de 90 graus, vai durar umas 5, 6 horas de cirurgia. Hoje nós fizemos um tumor intramedular, que a gente achou que fosse 10 a 12 horas de cirurgia, deu 3. Olha aí, cara. Foi super fácil. Caramba. Não fácil, assim, mas assim, foi mais fácil do que eu tinha feito na minha cabeça antes. Que também isso daí é uma coisa interessante. Pô, quando eu vou operar um paciente, eu já operei ele na minha cabeça 3 ou 4 vezes. É verdade. O procedimento inteiro. Tanto que o meu sono é péssimo. Eu não durmo de jeito nenhum. Eu durmo pouquíssimas horas por noite. Consigo dormir. Coisa que eu não consigo fazer. Cara, os problemas de coluna... Até, acho que dá pra fazer 2 perguntas aqui. Primeira delas. Quais são as mais comuns? E se as mais comuns que existem são as que você trata? Porque eu sei que... Não, eu trato todas. Tá. Assim, de doenças da coluna, da base do crânio até cóccix, eu trato. Mas o mais comum que a gente tem não é que é o mais comum, mas assim, que é mais sintomático, assim, são as doenças do disco. Protusão, abaulamento, hernia de disco, que é o mais famoso. Aí o pessoal fala de nervo ciático, né?
que é o sintoma que vai dar uma dor irradiada pro nervo ciático ou pro braço. Então, assim, é uma patologia assim, extremamente comum e frequente. Se você for pegar hoje e fizer um estudo populacional e você fizer ressonâncias em toda a população acima de 65 anos, 90% vai ter alguma patologia na coluna. Mesmo que não tenha sintoma, ele já apresenta uma patologia na coluna com 65 anos. Caramba. 100% vai ter uma crise de dor lombar irradiada para o nervo ciático no decorrer da vida, em algum momento. Então, assim, é uma especialidade assim, extremamente prevalente. Outra coisa, se você pegar para ver, eu sou altamente espiritualizado, mas não é uma questão de espiritualidade, é uma questão de ciência. Mas a maioria dos animais, eles são quadrúpedes, né? Fora dos mamíferos, e dos que não vivem na água, obviamente. E o ser humano é bípede, então é uma posição de estresse e sobrecarga. Então a coluna já é tipo um tendão de Aquiles do ser humano, já é uma estrutura que ela vai degenerar. A população está envelhecendo absurdamente mais, graças a Deus. Então, se você for pegar a expectativa de vida em 1920 da mulher era de 41 anos. Caramba. No Brasil, a média. Hoje é de 80. Só que você pegar... então a média é de 80. Mas é uma média aritmética. Então, quantos não estão vivendo 86, 88, 90, 92 para compensar os que morrem de infarto, de câncer, de morte prematura, feminicídio, sei lá. Então, assim, a população está vivendo muito. É uma sobrecarga maior. São mais anos vivendo em cima da mesma estrutura. Então, tipo, as doenças da coluna são muito, muito, muito frequentes. A depender do tipo de população estudada, é a primeira ou segunda causa de ida ao pronto-socorro ou é dor nas costas. Só perde para resfriado comum. Caramba. Então, é bem prevalente, é bem comum. Pra gente entender essa questão da mais comum, que são coisas ali que envolvem o disco... de um jeito que pessoas ignorantes que nem eu consigam entender exatamente o que é o disco, né? Perfeito. Dá Então, você tem... uma breve aula de anatomia. Vamos lá, vamos supor, a coluna é uma estrutura que ela é feita para proteger a medula. Tá. Então você tem o cérebro continua como medula, da medula vão sair os nervos. Aí é o sistema nervoso central e periférico. A coluna, uma parte dela é para proteger essa estrutura, para proteger esse eixo neurológico que vai transportar o impulso do cérebro até o seu dedão do pé, essa cadeia neuronal, digamos assim. A outra estrutura é de sustentação. Você vai ter o osso, que é uma lajotinha em cima da outra. E entre uma lajotinha e outra, você vai ter o disco, que é um amortecedor. Então, ele é como se fosse, uma analogia boa, é um chiclete babalô. Uma membrana dura, um núcleo claro gelatinoso, e ele vai funcionar como um amortecedor de impacto. E o mais interessante é que a cervical é em lordose, a torácica é em cifose e a lombar é em lordose de novo. Então, visto de lado, você é um S. Então, você é um S como estrutura óssea e entre uma vértebra e outra você tem amortecedores. Então, você é uma mola. Você consegue pular, correr, absorver o impacto. Quando esse chiclete babalu, quando esse amortecedor, ele explode, esse conteúdo de dentro vaza e comprime um nervo, uma raiz ou uma estrutura, é uma hernia de disco. Literalmente, ele vai lá e como se tivesse furado ele, assim. Explode, vaza. Tem graus diferentes de doenças degenerativas. Mas a hernia de disco que causa aquelas dores excruciantes, o cara gritar de dor, é exatamente isso. Pum, babaulou ou vazou e o conteúdo interno daquele amortecedor vaza e acaba comprimindo um nervo, uma raiz de nervo, alguma coisa assim. E por que ela explode, sei lá? Geralmente é genético ou degenerativo, pode ser traumático, um trauma de alta energia, pode ser relacionado a doenças do trabalho, que nem quem trabalha com britadeira ou coisa assim, mas a grande maioria dos casos é genético. Simplesmente vai acontecer, uma predisposição genética. Um hábito que o cara fez na vida dele. Tem. Assim, você tem uma predisposição genética e você tem essa predisposição genética associada a todas as agressões que aquela coluna sofreu. Então, você tem microtrauma de repetição, doença laboral, excesso de peso, má postura, falta de atividade física, uma queda na infância. Então, são vários fatores que vão agredindo aquela coluna até que ela passa de um limite do que ela vai ser tolerada. Mas quando você pega esses pacientes, você vê que tem uma predisposição genética a ter esse tipo de doença. Tem pessoas que não têm doença do disco e passam uma vida inteira com obesidade sem problema na coluna. Você tem aquele outro que ele tem um excesso de peso leve e vai desenvolver uma hernia de disco. Então, você não pode dizer que só o peso é o fator determinante. Então, a gente acha que o fator genético é o fator mais importante. Só que eu não posso mexer na sua genética. Então, eu vou orientar você a ser magro, fazer atividade física regular, etc, etc e tal. E tentar diminuir a probabilidade de ela acontecer. Exatamente. Que já existe. Que já existe, exatamente. Eu não tenho como saber, mas ela já existe. E quando a gente fala de ser magro, eu acho que é uma coisa muito interessante, que não é um magro padrão novela. Mas o artista é super magro e tudo bem, mas ele vive disso. A imagem dele é o que ele vive disso.
A maioria das pessoas não vive disso, não tem esse tempo, essa predisposição a ter isso. Então é só você estar dentro do índice de massa corpórea, fazer uma atividade física regular de baixo impacto, você já vai diminuir muito a chance aí de ter um problema de coluna. E se você tiver, vai ser um problema menos grave, menos intenso, de uma agressividade menor. Cara, a dor na coluna é algo muito comum, mas nem sempre é algo sério assim, né? Não. Assim, na grande esmagadora maioria das vezes, não vai ser algo sério. Então, se você for pegar assim, uma estatística minha, 98% dos pacientes que eu atendo não evolui para tratamento cirúrgico. Eu opero 1,9% dos doentes que eu atendo, eu opero. São cirúrgicos. Não quer dizer que não vão ser tratados, não quer dizer que não vão ter uma abordagem. Você tem bloqueio, infiltração, microcirurgia laser, você tem inúmeros outros procedimentos que você trata a dor, a inflamação, etc. Agora, que são doenças graves, vai ser 1 a 2% dos pacientes que têm sintomas. Tá, entendi. Dos pacientes que vão ter um sintoma, 1 a 2% vai evoluir para uma necessidade de tratamento cirúrgico, uma doença de uma gravidade maior. Então é bem por aí. Mesmo assim, é uma taxa enorme, mas assim, de pessoas, mas... Você sente que a quantidade de pessoas que te buscam com dores ali mais comuns e tal aumentaram durante os últimos anos, assim, com o advento de Você diz home pós-pandemia? office? Pós-pandemia, ficar trabalhando sentado o dia inteiro. Ou isso não tem nada a ver? Eu acho que tem. Acho que tem uma relação, né? Assim, mas eu acho que ela é mais relacionada ao sedentarismo. Agora, o aumento da frequência, né? E ao tipo de situação de vida que as pessoas... O hábito do ser humano vem mudando, né? Assim, você não sai mais tanto de casa, você usa mais veículo automotor, você passa mais horas sentadas do que em pé. Assim, as atividades profissionais, elas vêm mudando, né? Então, você vai tendo tipos de dores e doenças e frequências diferentes. Assim, o que a gente viu é que é o seguinte, a pandemia foi um impacto enorme, assim, na saúde das pessoas, mas eu acho que foi um impacto mais na saúde mental. Porque eu tenho visto paciente assim, hoje que sofre de ansiedade, depressão, o volume aumentou absurdamente. Paciente com ansiedade, assim, acho que daí é uma coisa que deveria ser levado mais a sério. A saúde mental dos indivíduos pós-pandemia, eu acho que é um fator que deveria ser levado a sério. Isso é um assunto que você gosta de estudar, gosta de entender? Ansiedade, cabeça, mente? É. Não. Mas não é um tema que eu domine a ponto de poder palestrar a respeito. Assim, mas é um fator que me preocupa como um indivíduo. Assim, eu vivo com uma carga emocional, uma carga de pressão muito grande. São 7 empresas, são ramos de atuações diferentes. 7 empresas? Então assim, eu preciso ter minha saúde mental, assim, ela às vezes ela me preocupa. A minha, eu como pessoa, eu como ser humano. Então, assim, se eu me preocupo, eu tenho que fazer com que você se preocupe também. Se eu acho importante eu tratar, eu tenho que querer que você trate também. Então, eu acho que é uma coisa super relevante de ser discutida. Assim, para onde a sociedade vai, para onde as pessoas vão, para onde vai a saúde mental das pessoas, eu acho que é alguma coisa que deveria ser discutida com uma seriedade maior. Você tem preconceito. Sim. Que você tem um preconceito ainda social embutido. Quando você fala, fulano tem depressão, aí, pô, já estigmatizou já aquele indivíduo. Não é assim, pô. Frescura essa porra aí. Exatamente. Sim. E às vezes não é, né? E é uma doença ali que não escolhe se você é rico, se é pobre, Não se você é escolhe, lindo, se você é feio, né? não escolhe. E a gente pega a depressão, que já é um estágio final, mas assim, ansiedade é um problema que eu acho que todo ser humano hoje da era moderna vive, pô. Assim, pô, aquela dor no estômago, aquela ansiedade que você tem todo dia. Tem que ter sucesso, tem que ser melhor que o outro. Assim, as vidas perfeitas sendo exibidas na palma da sua mão. Não que a gente não explore esse universo. Eu acho interessante. Mas eu acho que você tem que entender o universo que está sendo explorado, entendeu? Você tem que entender isso. Senão você vira escravo do sistema. Se você não entender que aquilo é um algoritmo. É feito para que você se sinta bem, é feito para que você compre, é feito para que você consuma determinado produto. Vai sempre expor o que você gosta, o que te atrai, o que dilata. Você tem que entender o sistema matemático que está por trás daquilo, para você conseguir lidar de uma maneira saudável. Mas você vê que muitas vezes isso daí não é saudável. Pô, na minha época, não tinha quem não fizesse um esporte. Hoje, o que eu atendo de criança e de adolescente, você fala, mas você faz algum esporte? Não. O que você faz? Nada. Como nada? Não, faço nada. Não, mas você faz o quê? Nada. Pô, isso é assustador, pô. Um dado, acho que é esse número, porque eu não lembro agora de cabeça exatamente, mas um dado interessante sobre isso que eu aprendi semana passada foi, acho que 20 ou 22% das crianças, assim, estão obesas. Então, a taxa de obesidade aumentou muito. Assim, a rotina das pessoas mudou muito, mas mudou muito de um jeito ruim. Eu acho uma coisa que... Eu acho que essa parte de saúde mental e de mudanças de hábito de vida, de como a sociedade evolui, eu acho que a gente tinha que parar para discutir de uma maneira mais séria. Deixa eu me revoltar com o país, mas...
ou discutir isso a nível Brasil é diferente, né? Tipo assim, a gente discute coisas muito mais fúteis e inúteis, entendeu? Não é uma crítica a ninguém, não é só um exemplo, mas pô, passamos semanas discutindo a briga da mulher com a outra porque se senta na janela ou não. Mas a gente não discute a taxa de depressão, a gente não discute a taxa de obesidade, a gente não discute O saúde Brasil é o país mais pública. ansioso do mundo, o segundo mais depressivo do mundo. Exatamente, ninguém fala isso. Ninguém O que a gente vai fazer pra melhorar o que isso? está gerando isso nas pessoas? É insatisfação pessoal? É acesso excessivo às redes sociais? É falta de cultura e de ensino? É falta de dinheiro? Tipo, um pai de família não tem nada pior do que você estar desempregado e não ter comida para pôr aí. Isso é problema, pô. Ah, André, você tem problema? Tenho, um monte. Mas você tem problema? Não, cara. O problema é você nascer com um filho que tem uma doença grave, você perder um filho, você não ter o que comer. Isso é problema. A gente lida com percalços, digamos assim. Então, assim, eu acho que essas coisas a gente não discute, a gente não leva a sério. Você vai rodando no automático, rodando no automático, rodando no automático, rodando no automático. Quando você vai ver lá na frente, você tá ansioso, deprimido, com dor no estômago, gastrite, úlcera, câncer. Aí você nem viu a vida passar, porque você tava correndo. Quero produzir. Pra quê, pô? Ah, né, mas você é hiperprodutivo. Sim, mas porque eu tô fazendo uma crítica não quer dizer que eu não esteja incluído na crítica que eu tô fazendo. Sim. Eu tô É o tipo de coisa que às vezes você tá até tentando melhorar, exatamente, né? só tô fazendo uma reflexão aqui com você. Então, assim, por exemplo, assim, também é uma coisa que eu me enquadro. Às vezes eu chego e falo, pra que tanto, pô? Não vou usar. Acho que é. Mas o que que você faz? O que que você se preocupa, assim, na tua vida pra... Dado esse tanto de empresa, o tanto de carga emocional que você tem que lidar, pra não enlouquecer, assim, entre aspas? Pô, então, essa é uma pergunta boa, mas assim, eu sempre trabalhei em alta produtividade e alta frequência. Tipo, é do meu DNA, digamos assim. A pessoa fala, pô, mas você é inteligente? Não, sou totalmente normal, mas eu sou absurdamente determinado e esforçado. Eu acho que se você for determinado, esforçado e fizer e quiser mesmo, você vai. Não existe o que você não queira. Então, eu adoro um problema, meu. A maioria dos negócios que eu tenho foi porque foi um problema que eu fui me envolvendo, e aí você vai se envolvendo. Eu estudo 1 hora por dia, todos os dias até hoje. Faz 20 anos que eu estudo todo dia, pelo menos 1 hora por dia que eu sento e estudo. E não é estudo medicina. Tem dia que eu estudo medicina, tem dia que eu estudo criptomoedas, tem dia que eu estudo mercado de derivativos, tem dia que eu vou estudar mineração, manejo de animais, sei lá. Mas assim, todo dia, pelo menos 1 hora, eu estudo. Sento pra estudar todo dia, eu começo o dia estudando. Eu sei, na hora que meu cérebro tá mais acordado, eu sento de manhã, antes de atender o primeiro paciente, eu estudei. Quando o primeiro paciente entra, eu já estudei 1 hora. Assim, eu gosto de produzir nesse grau de... Mas isso nunca te causou um Não, me causa um monte. chorar no banho, sabe? Não, assim, de chorar no banho não, mas assim, me causa muita ansiedade, mas eu lido bem com isso. Uma coisa que você vai lidando, mas algum dia a conta chega, né? Não chegou ainda, mas a conta chega. Mas você é um cara que é ativo fisicamente, faz uma atividade que não só é boa fisicamente, Não, mas assim, o que eu acho que é algo que me traz mais tranquilidade pra poder fazer tudo é que eu tenho uma estrutura familiar muito forte. Eu sou bem casado, sou casado com a mesma mulher há 18 anos, tenho 2 filhos, tenho uma vida estável, chego em casa, é minha casa, é meu lar, eu tenho essa estabilidade. Eu acho que isso daí é uma coisa que faz uma diferença enorme na vida do indivíduo. Cara, me conta um pouco mais sobre isso, porque tem isso no seu livro, né? Um dos pilares que você coloca ali tem uma parte. Família, parte de família. Não. Aí o cara fala, pô, mas pô, seu casamento é perfeito? É nada, pô, a gente briga horrores, saiu uns quebra-pau, mas eu tenho a certeza que ela não vai embora, ela tem a certeza que eu não vou embora. A gente vai morrer ali brigando. Então é melhor você não estar brigando que você tá brigando. Mas assim, essa certeza do compromisso é importante. Porque a vida é um compromisso. O casamento é um compromisso. Entendeu? Assim, você fala assim, eu vou viver apaixonado como eu era adolescente. Não, pô. Não existe, é uma ilusão, chega a ser infantil. Mas aí a pessoa se divorcia porque ela quer felicidade. Então, assim, não dá pra você buscar felicidade. Felicidade é uma consequência. Você tem que buscar o que é correto. Assumir um compromisso é uma decisão de vida. Vamos viver junto? Vamos. Por que nós vamos viver junto? Nós vamos viver junto pra gente criar nossos filhos dentro de um lar estável. Assim, saiu um estudo recente que você ter pai e mães casados é uma chance de sucesso, não sei quantos por cento maior do que você nascer num país rico ou pobre. Então, uma criança de Uganda que tem uma família estruturada, ela tem uma chance maior de ter sucesso do que uma criança que nasce no Reino Unido de uma mãe solteira porque o pai perdeu o pai no acidente.
E quando eu digo ser casado, estrutura familiar, a gente vive numa era mais moderna. Eu não tô dizendo que tem que ser um homem ou uma mulher. Hoje a gente tem modelos diferentes de família. Eu digo assim, você ter um lar estável. Para aquela criança crescer num ambiente que ela se sinta protegida. E faz muito sentido, né? Exato. Não, faz total. Então, assim, eu acho que Boa parte das ansiedades já assumem com isso. Exatamente. Assim, né? Você ter esse amparo. Entendeu? Pô, aí você tem, por exemplo, assim... sei lá. Como eu dizer, por exemplo, assim... bullying na escola. Bullying na escola. O bullying na escola ele vai ter proporções diferentes se você tem um pai ou não. Porque, tipo, se você tiver um pai, seu pai for um pai mesmo, com P maiúsculo, ele vai lá na escola e vai falar, acabou, meu. Quem vai resolver o problema do bullying do meu filho? É o diretor ou eu que vou ter que vir resolver? Porque senão eu vou vir aqui resolver com o pai do fulano o problema do meu filho. Mas o meu filho não vai mais passar por isso aqui. Assim, você ter um pai, uma mãe... minha filha tá com dificuldade. Aí a mãe senta e estuda à noite. Como ela tem paciência pra isso? Então, assim, eu acho que esses são fatores que eles vão sendo determinantes para que você lá na frente colha um sucesso. Então, mas eu não quero essa vida. Então não casa, pô. Assim, eu acho que é uma opção. Então, você tem que ser firme nas suas decisões. Então, assim, não casa. Agora, claro que eu não tô aqui, jamais julgarei ninguém, porque também, se eu precisar passar por um divórcio, eu também não quero ser julgado. Assim, tem situações em que você chega que são extremas. Pô, não dá. Também eu preciso ter uma vida horrível? Não. Assim, claro que não. Mas, assim, eu acho que se você tiver uma programa... Não existe regra pra todo mundo. Exatamente. Regra vai funcionar pra todo não, mundo. porque às vezes a pessoa ouve o que ela quer ouvir, né? Aí, às vezes, você tem que ser redundante pra ficar claro, né? Mas se você... É só a forma de pensar, entendeu? Você ter aquele mindset e falar assim, pô, eu quero isso pra mim, pô. Eu quero ser um exemplo. Quero que lembrem de mim assim, ó. Pô, o cara nunca roubou, meu. Fulano é honesto, cara. Como é honesto? É honesto, mano. O cara é honesto. O cara tem... Você pode deixar uma mala de dinheiro lá que ele vai te devolver. Por quê? Porque ele é honesto. O que você vai deixar de legado? O que você vai... Entendeu? Isso daí é um negócio que é verdade, pô. A gente tava conversando de medicina aqui, de vida, né? Pô, eu já vi muita gente morrer, meu. Não, assim, já vi muita gente morrer. Eu nunca vi um cara falar assim, doutor, me dá mais um dia de vida porque eu quero bater mais no meu escravo, no pelourinho. Doutor, me dá um dia que eu quero esfolar mais o meu funcionário. Que nem os caras pregam, né? Me dá mais um dia de vida porque eu preciso contar mais moeda de ouro que eu acumulei. Não, meu. O cara morre e fala assim, doutor, me dá mais um dia de vida porque eu quero ligar pro meu irmão que eu não falo há 10 anos. Me dá mais um dia de vida porque... Manda chamar minha mãe, doutor. Eu não vejo minha mãe faz 6 meses que nós brigamos. Doutor, doutor, daqui é o telefone da minha filha. Liga pra minha filha, pede pra ela vir aqui. Eu tenho que pedir perdão pra ela. Então, assim... O que importa mesmo é os laços interpessoais que você faz. André, mas o dinheiro é importante? É importante para você conseguir sustentar esses laços pessoais com comodidade, com conforto. É muito mais fácil você fazer laços familiares indo viajar com a sua família para Nova York, passeando na Quinta Avenida, do que em casa trancado todo dia. Entendeu? Então o dinheiro ele traz essa comodidade, ele traz esse conforto, mas não é a base da felicidade. Quando você atinge a estabilidade financeira, por assim dizer, a independência financeira, você vê que o dinheiro não era a questão. Acho que é isso. O que mais, cara? As pessoas, quando estão ali tantas pessoas que estão ali, que estão para essa parte. Quantas pessoas na volta delas... Tem muitos que morrem em paz. O cara fala assim, cumpri minha missão. Pô, isso é interessante. Passa daqui, tem muitos morrem pra cara. O cara tem consciência plena de que aquilo ali, ele fez a parte dele. E tem muitos que vão embora com arrependimento, mas dos que eu vi era de vínculos familiares ou afetivos que deixaram para trás sem conseguir atingir. Nunca vi nenhum falar assim, pô, eu queria ter me formado em engenharia e não me formei. Não, mas é assim, não devia ter brigado com a minha mãe, não devia ter dito aquilo pro meu pai. Isso daí é bem comum. Perdi minha esposa porque fui adúltero. Isso é bem comum. Infelizmente é bem comum. Caramba, cara, isso me impactou um pouco. Mas cara. Porque você tem acesso ali nessas questões, coisas que quem não é desse mundo não consegue ter esses choques de realidade que você tem então, sim, toda hora. Não, diariamente, mas assim, muitas coisas, eu tenho choque de realidade em muitas coisas, mas aí não é a questão. A questão é que, por exemplo, assim, eu ficaria com você aqui há dias conversando, porque eu vi que você é um rapaz muito inteligente. Mas a questão é o seguinte... Não, a questão é o seguinte.
você tem que deixar o seu cérebro aberto para ele aprender. Então, quando você tem o autoconhecimento de que você é insignificante, de que você sabe pouco, de que você tem muito que aprender, o seu cérebro, do ponto de vista bioquímico, ele está aberto a novas experiências, novos aprendizados, e a sua mente vai se expandindo e vai se abrindo, e você vai tendo conceitos novos, e você enxerga. Quando você se torna arrogante, quando você acha que você sabe de tudo, que você domina 100%, que no seu cérebro não tem que gastar mais energia aprendendo, porque você já sabe tudo. Entendeu? Então, assim, você tem que estar aberto, porque o conhecimento ele vai chegar até você. Assim, né, o seu choque de realidade chegou sobre a finitude da vida, digamos assim. O seu choque de realidade sobre a finitude da vida chegou na área médica, sim. O meu chegou porque você veio aqui no meu podcast. Entendeu? Então, assim, o conhecimento ele vai chegar para você. Verdade. A questão é assim, eu estou aberto a esse conhecimento ou não? Ou quando esse conhecimento chegar, eu vou estar fechado em preconceito, em alguma coisa e não vou adquirir esse conhecimento que está vindo para mim. Assim, pensar na finitude da vida, assim, a morte é uma realidade. Acho que às vezes a gente tem um pouco de medo até de pensar nisso, assim. Sim. Não é nem uma questão de, tipo, é um mecanismo de defesa do organismo. Por exemplo, assim, se a gazela na África ela ficasse pensando que o leão vai comer, ela não viveria. Porque ela, entendeu? Assim, então, assim, isso daí é um mecanismo de defesa cerebral. Mas tem um exercício super interessante que você pode fazer um dia. Se você fizer, você vai ver. Depois você me liga e você me conta se você gostou. Mas, por exemplo, você pega aqui, faz assim, você já... Pensa assim, o que você queria deixar escrito na sua lápide. Eu sei o meu. Eu já fiz isso. Exatamente. Aí você pensa, aí você vai lá no cemitério e cola uma folhinha lá escrito o que estaria na sua lápide. E senta lá e fica olhando, pô. Aí você fala, e aí? E se eu sentar aqui e morrer? De verdade, aqui, ó, é o meu túmulo aqui, ó. Lutz, e mentaliza aquilo. O que ficou? O que você deixou? Sua família tá protegida? Sua mulher vai ter como ir para casa para amanhã? É esse que é o ponto. Assim, aí que vai a diferença do que eu considero como você ter uma família. É sua obrigação, pô. Você não tem um seguro de vida, pô. Você não tem um seguro de saúde. Você não tem um dinheiro guardado. Você não se preocupou com o inventário da sua propriedade. Você não fez nada, pô. Entendeu assim? Agora tem aquele que acha que não, que a vida é uma festa. Um direito dele. Né? Mas é a família dele que vai arcar com o peso depois um dia. Ou não também, né? Mas assim, eu acho que daí são questões de obrigação. Você tem que planejar, pô. A vida e você tem que planejar. Se você não estiver mais aqui, os seus vão continuar como? Então assim, se você não quiser pegar e pensar pelo lado religioso, mas quiser pensar do lado biológico, bioquímico, humano, genético, o crescer e multiplicar-vos. Se você tiver filho indefinidamente, você vai ser imortal, pô. É o seu DNA, pô. É você, pô. Então, a gente pegou metade de você com metade do que era sua esposa, juntou os dois. Aquilo ali é você. O DNA mitocondrial, que é o que fica na mitocôndria, ele vem da mãe. Há gerações, vai ser sua esposa para toda a eternidade. Tanto que hoje o cara pega um teste de DNA e ele rastreia até Jesus. Então, assim, você vai deixar o seu DNA para frente? A questão é assim, você vai ser imortal do ponto de vista bioquímico? Tipo, a sequência que formou você vai continuar no mundo ou não? Então, isso daí é uma coisa muito interessante. Às vezes, por exemplo, você dar um salto pequeno não significa nada para você. Então, assim, o meu avô, por parte de mãe, era do interior do sertão do Ceará, pô. Tinha uma fazenda enorme de seca. Minha mãe passava necessidade, entre aspas. O meu avô fez minha mãe estudar, pô. Atravessava o açude a nado para levar ela para estudar. Ela andava 2, 3 quilômetros para ir, voltar com 5 anos de idade. Tudo bem. Meu avô viveu no sertão. Minha mãe virou médica. Eu tenho um iate. Então, tipo, talvez o meu avô ter feito todo isso tudo para minha mãe estudar, não mudou muito a vida dele. Mas minha mãe virou médica e eu tenho um iate. Porque ele fez ela estudar. Olha isso, cara. Então, assim, às vezes o passo que você dá, ele é pequeno para você, mas ele vai ser gigante nas suas gerações para frente. Assim, eu uso muito exemplo disso. Por exemplo, você pega um exemplo, tipo, Brasil. Menina da periferia, não teve condições, não teve educação, não teve tudo, não sei o que, é caixa do supermercado. Ganha um salário mínimo e meio. Aí você fala pra ela assim, pô, termina o colegial, pô.
Faz um supletivo pela internet. Ela vai lá, estuda, faz um supletivo pela internet. Pegou o diploma, já tem o 2º grau completo. Você fala assim, ó, vai lá, faz um cursinho de informática para você aprender a usar Excel, Word, não sei o quê. Aí ela é a melhor funcionária, terminou o colegial, faz Excel, Word, não sei o quê. Ela vira gerente daquele supermercado. Como gerente daquele supermercado, ela vai pagar a faculdade do filho, que vai estudar em colégio particular e vai fazer faculdade. O filho vai dar uma casa para ela. E vai ser formado, vai ter uma geração para frente. Então, assim, às vezes... Só que você tem que fazer, pô. Entendeu? Assim, tipo, se ela continuar como caixa de supermercado e ela não estudar, ela vai morrer como caixa de supermercado. Entendeu? Eu vejo que pra você, assim, até pela história da tua mãe e pela tua rotina, assim, o estudo é um pilar mais do que principal, assim, né? É uma base. Eu acho que assim, é a base mesmo. Eu acho que é família, educação e saúde. Família, educação e saúde. É o que eu vejo todo dia. Agora, tipo, o conceito principal, tipo, assim, é minha família. Não troco minha família por nada. Tipo, a prioridade são eles. Custe o que custar, nem que eu tenha que mover o chão da terra. Agora, no mundo, se você não tiver estudo, dificilmente você vai conseguir evoluir. Agora, quando eu digo de estudo, eu nem digo de estudo formal. Tá assim, a gente vive uma geração que às vezes, eu como sou mais velho, às vezes eu uso o exemplo do que é referência para mim. Pô. Eu não tinha... Eu, quando era criança, a ciência era Barça. Acho que o pessoal mais velho que assistiu o canal vai ver. Era enciclopédia. O que tinha era o que estava ali, pô. A lição de casa é estude a Barça da página tal a página tal. Não tinha essa informação que tem hoje. Hoje você pode virar um gênio de uma ciência que você nunca viu, mas você tem acesso ao conhecimento. Então, assim, quando eu digo estudar, eu digo fazer um supletivo ou coisa assim, é porque eu vim dessa educação. Não quer dizer que isso se aplique matematicamente. Mas eu acho que é o adquirir conhecimento, entendeu? A respeito daquilo. Adquirir conhecimento. Eu acho que isso daí seria a palavra certa. Hoje, se o cara... Você vai na escola hoje no ensino formal, pra você ver que, tipo, o que eu quis dizer realmente é adquirir conhecimento. O cara vai lá prestar vestibular e tem que saber, cai um problema lá assim. O planeta A está a não sei quantos quilômetros do planeta B. O planeta B tem uma massa de tal, uma lua de tantos tal, gira ao redor do planeta B. Calcule a órbita da lua do planeta B. Tudo bem, mas o cara não sabe o que é o CDI, pô. O cara não sabe o que é um CDB. O cara não sabe o que é a taxa de juros. O cara não sabe o que é base monetária. O cara não sabe o que é inflação. Tipo, o que nós estamos priorizando? Aí a gente volta naquele... O que nós estamos priorizando, entendeu? Estudar e ensinar para essas crianças. É conteúdo. De nada. A gente vai criar uma obesidade mental. É isso que acontece, né? Exatamente. O cara tem um monte de informação, mas que você não sabe usar. Você não sabe usar aquela informação. Entendeu? Não tem sentido. Pô. Você está só ocupando sinapse de neurônio, sinapse nervosa e espaço no seu HD de coisas inúteis. E na época mais plástica do teu cérebro. Né? Exatamente. Então, eu acho que aí cabe uma outra crítica social. Tipo, quem que nós estamos formando? Né? Pô, às vezes eu falo eu tenho um médico, ele foi meu chefe na residência e hoje é meu amigo, meu sócio. E às vezes eu falo, fulano, quem que vai operar a gente? Porque hoje nós estamos operando os nossos professores, pô. Hoje nós estamos operando os nossos professores. Quem vai operar a gente? E aí você tem uma visão otimista ou pessimista? Eu tenho uma visão pessimista. É mesmo? É uma visão pessimista. Eu sou professor de muitos alunos, mas tenho uma visão pessimista. Mas posso estar com uma visão equivocada, porque, tipo, eu tô vendo o aluno recém-formado hoje, eu não tô vendo ele daqui a 20 anos, quando ele estiver no auge, entendeu? Então, assim, talvez você vai adquirindo muito conhecimento, aí parece que os outros sabem muito pouco, mas às vezes ele é muito bom, eu só não enxergo, pode ser isso. Mas sei lá, eu acho que essa geração é muito frouxa, muito mole. Por quê? Eu acho que a gente deu demais, entendeu? E cobrou pouco. Acho que a gente como pai. A gente deu muito e cobrou pouco. Muito conforto, né? Muito conforto. Uma geração que tem tudo e não precisa brigar pelo que tem. Eu acho que é isso. Dentro de determinadas classes sociais, claro que a gente tem muita gente que é miserável ainda hoje, infelizmente, mas assim, dentro da nossa classe social a gente dá muito e cobra pouco. Aí depois, quando eles são cobrados, eles não conseguem lidar com a cobrança. Eu acho complicado isso. Seus filhos têm quantos anos? Minha menina tem 13, vai fazer 14, uma mulher já, e meu menino tem 9. 8 vai fazer 9. 8. Não, 9. Ele tem 9, ela tem 13, vai fazer 14, ele tem 9. Ela fez 14 agora, ele fez 9 agora em outubro. Tem alguma coisa sobre o futuro deles, assim, que... Deles não, mas da sociedade, mas que eles vão estar inseridos que te traz um pouco de... Receio? Angústia, receio? Você diz a nível mundial ou a nível Brasil?
A nível Brasil, eu Seria tenho todos os diferente essa preconceitos. resposta? Com certeza. Tipo, no Brasil, eu não tenho nenhum patrimônio aqui, não confio na estabilidade do país. Interessante. Acho um país instável, não tenho dinheiro aqui, praticamente. Minha conta nos bancos nacionais tem mês que fica no vermelho. Todo o meu patrimônio está dolarizado fora, todo, 100%, 98%. O que não é imóvel, o que está em dinheiro tem liquidez, não está aqui. Não confio na estabilidade do país, não acho que é um país estável, acho que a quantidade de problemas que a gente tem é absurda. Acho que a população nem tem ciência do que acontece no Brasil hoje. Então, se você for pegar a taxa de inflação, acho que oficial é 4,5%, né? Menos que 5%, acho que 4,5%. Mas a inflação é um índice. O governo escolhe os produtos que entram no índice. Até em países desenvolvidos aqui nos Estados Unidos, continua sendo um índice, não é uma inflação real. Eu só como arroz, feijão e bife. Então, arroz, feijão e bife é o que é a sua taxa de inflação. Não importa o preço da borracha. Se você não consome o valor do chip, a sua inflação é o que você consome. Então, o índice ele pode ou não refletir a sua realidade. As pessoas têm que ter ciência disso. Pode ser pior ou melhor? Pode ser pior ou melhor. Tá. Exatamente. Por exemplo, assim, a inflação dos alimentos não tem impacto quase nenhum na minha vida. Mas pode ter um impacto gigantesco na vida do indivíduo B. Agora, se você colocar, sei lá, um imposto sobre ganhos financeiros, pode ser que tenha um impacto enorme na minha vida e não vai ter um impacto nenhum na vida do indivíduo. Então, assim, o índice ele tenta ser uma média, mas pode não ser uma média fidedigna. Esse é um ponto. O segundo ponto é que as pessoas acham que, assim, é embutido na mentalidade da população que, assim, a inflação é porque o comerciante é ruim e está aumentando a taxa dos produtos. Não é. Assim, a inflação é porque o seu dinheiro perdeu o poder de compra e não compra mais aquele produto. O comerciante ele está ganhando menos ou tendo a mesma margem. E mesmo isso ainda é um conceito falso, porque, na verdade, o que traz a inflação real é o aumento da base monetária. Então, assim, só para o pessoal entender. Imagina que o Brasil seja uma quantidade X de ouros, de moedas de ouro. Ali tem tudo, tem a população, a idade da população, capacidade de trabalho, minerais, tudo. O Brasil inteiro está ali quantificado em ouro. Esse ouro é dividido numa moeda, que é o real. Se eu imprimo mais dinheiro, se eu aumento a quantidade de reais para a mesma quantidade de Brasil que eu tenho, essa é a inflação real. Então, por exemplo, o governo que nós estamos, no ano passado, eu acho que ele imprimiu 23% a mais de papel moeda. Então, a inflação real é de 23%. Que investimento você faz 23% num ano? Não faz. Não faz, cara. Então, todo ano você ficou mais pobre. Isso chama juros negativo. Isso pra eles resolverem as merdas que eles fizerem. Aqui eu não tô falando nem de nenhum dos lados. Não é política, não é política. É o fato. Exato. Podemos discutir política também, mas assim, não é política, é o fato. Então, assim, no Brasil hoje, se você não ganhou mais do que 23% ano passado, você ficou mais pobre. Então, não vale a pena você acumular dinheiro, que você não está acumulando riqueza, você está perdendo. Se tiver em real, né? Se tiver em real. Você está perdendo dinheiro. Então, você está perdendo dinheiro. Então, você tem a perda fixa e a perda variável. Né? Mas no mercado de opções eu consigo fazer 2,5% ao mês. Tá bom, você faz 2,5% ao mês, você faturou 30%. Então, tudo bem. Então, você ganhou 5%, você não ganhou 30%. Porque a inflação corroeu o resto. E a inflação não é de 4,5%. Esse é o índice do IPCA. A inflação é o aumento da base monetária, que foi de 23%. Mas isso eles não te ensinam. Você sabe fazer um cálculo enorme de raiz quadrada de não sei quanto, que eu nem sei mais fazer. Mas você não sabe o que é inflação, o que é base monetária. Porque o governo não quer que você saiba. Isso não é interessante. Então, assim, esse é o ponto. Pro Brasil, você tá totalmente esperançoso. Em questões... A curto prazo, 100%. Acho que assim... Agora eu sou extremamente patriota, gosto de viver aqui, mas eu tenho plano B. Tem uma... Acho que o Tom Jobim falou essa história, né? Tipo, ele ia pra... Tem uma época que ele foi morar lá fora, né? Naquela época, daí ele... Quando ele tava indo morar, um jornalista perguntou pra ele assim... fez uma entrevista com ele lá. Aí ele foi, morou, ficou 7, 8 anos e voltou, né? Aí o jornalista foi lá de novo e falou assim... lembra de mim e tal? Eu tô, lembro, tal, não sei o quê. E aí, o que você achou de morar fora, né? Aí falou assim, pô... como é que é? Estados Unidos é muito bom. E o Brasil é uma merda, né? Aí o cara é... não lembro mais a história. É uma história que, no final das contas, a resolução é tipo assim... O Brasil é um país merda, mas é muito bom morar.
Exatamente. E os Estados Unidos é um país muito bom, mas ele tinha... Porque não encaixava. não é só cultura, né? Não é seu povo, não é sua família. É diferente. Realmente é diferente. Mas o Brasil, ele é viável até a página 2, né? Por exemplo, assim, se a gente for... A gente tá evoluindo num campo... Tanto que eu tenho o meu plano B muito bem estruturado pra, tipo, pegar aqui, pegar um avião e ir embora, não voltar mais. Mas, assim, a gente tá perdendo pilares importantes. Por exemplo, quando você começa a discutir liberdade de expressão, é porque a vaca já foi pro brejo. Quando você vai fazer uma postagem que seja para você xingar alguém na internet. Um monte de gente me xinga, eu nem digo, mas tudo bem. E você pensa assim, quem será que vai ler? Será que daqui vai ter uma... Você já não tem liberdade de expressão, porque você tem que se expressar livremente. Você não pode agredir ninguém, você não pode... Lógico que não pode. Mas assim, você ter medo de se expressar, por pior... a liberdade de expressão já foi, senão você não teria esse receio. Exato, cara. Uma Então, vez eu assim, fiz uma brincadeira aqui e tal, e o pessoal que trabalha com a gente achou melhor cortar, porque eu falava de política ali, mas era uma piada. Aí eu falei, caralho, não posso falar mais. Você não pode falar, exatamente, mas se você Nem já... uma brincadeira. Esse é meu ponto. Se você já tem esse medo, é porque já não tem a liberdade de expressão. Porque se tivesse, você falaria abertamente. Exato. Ia ter os que iam gostar, iam ter os que não iam gostar. Mas o cara chegaria pra você e falaria assim, olha, eu discordo do seu argumento X. Aí você fala, por que você discorda? Discordo por causa disso, disso, disso. Você podia mudar de opinião ou não. Hoje você é cancelado. Ou as pessoas te odeiam. Ou tem um nicho que vai te odiar. Pô, entendeu? Assim, então você não pode pensar, você não pode mais expressar a sua opinião. Quem cuida disso? O que é o certo? O que é o errado? Tipo, pô, mundo chato, pô. Você não pode fazer uma piada, você não pode fazer uma brincadeira. Tudo é assédio. Tudo gente se ofende. Entendeu? Pô, é chato, cara. Eu venho de outra geração. Entendeu? A maioria desses problemas não eram problemas. Que eu usei o termo lá, bullying, por exemplo, assim. Existe o bullying que é o bullying mesmo. E existe o que é brincadeira de mau gosto. A brincadeira de mau gosto, ela pode ser de mau gosto, mas é uma brincadeira. Pode ser de mau gosto, você pode... Mas é uma brincadeira, é diferente do sadismo, né? Ou de uma coisa Sim, mais pesada. você querer ver o outro sofrer Exatamente, é diferente. Muitas vezes, porra, as pessoas que eu mais amo são as pessoas que eu mais ou que eu Exatamente, mais... tá tudo bem, pô. Exatamente, é esse que é o ponto. Mas hoje as pessoas se ofendem por muito pouco. E essa questão de liberdade de expressão é uma coisa que é preocupante. A economia tá indo ladeira abaixo, pô. A Bolsa de Valores desvalorizou absurdo. Nossas ações estão lá embaixo e ninguém compra. Mas aí, assim, você entrou nesse assunto por conta que eu perguntei do que você vê pro futuro dos teus filhos e tal. Você pensa em mandar eles pra fora? O que você... O que isso te traz, assim? Não, eu tenho um plano B. Eu acho que enquanto eu conseguir passar valores e costumes que eu acho que é interessante para o meu padrão familiar, e enquanto eu conseguir obter lucros reais, mesmo trabalhando dentro dessa estrutura, eu prefiro ficar dentro dessa estrutura. Saquei. Mas eu tenho uma estrutura fora para a hora que a coisa começar a sair do controle, eu saio. Eu não vou brigar por política, eu não vou me desfazer, eu saio. Agora, o que vai acontecer e o que vem acontecendo é que a gente vai perdendo os melhores. Porque os melhores falam, pô, chega, não vou mais ficar nessa árvore, vou pular para aquela árvore ali, que aquela árvore ali não me dá dor de cabeça. Então você vê que a gente está perdendo uma quantidade muito grande de brasileiros de alta qualidade que o cara não quer mais viver aqui, pô. É muito triste. Já a nível global, eu acho que nós nunca vivemos num mundo melhor do que a gente vive. É a minha visão também. Assim, a gente, pô, hoje, você pegar alguém de classe média baixa, ele é mais rico do que o rei mais rico da Idade Média. Você tá de sacanagem, pô. Nem precisa voltar tanto assim. Não precisa, exatamente. Nem precisa, exatamente. 1800, vai ali. Já... 1910. Pô, você é louco, pô. Entendeu? Pô, você tem tudo, pô. Você tem casaco, você tem meia. Você tem meia de alta tecnologia, você tem telefone, você tem acesso a tudo, você tem internet, você tem televisão. Pô, todo mundo tem uma televisão, pô. 2, 3, 4. Entendeu? Então, você tem tudo na mão aí, você tem uma qualidade de vida aí excelente. Eu acho que a nível global a gente vai bem. Ah, mas tem a guerra, mas eu acho que a estrutura eu acho que vai se manter por um longo período. Não acho que vai ter uma guerra nuclear que vai matar mesmo. Se tiver também, pode. Não tá no nosso controle, nem precisa pensar sobre isso. Não pensa. A gente não pensa. Cara, vamos fazer uma pausa rapidinho, para ir no banheiro ali, vamos, pegar mais uma água e a gente já volta.
Doutor, antes da gente continuar, tem um presente aqui pra você. Ah! A Insider mandou pra você uma Obrigado. camisetinha. Não sei se você já conhecia a marca. Como eu não conheço? É mesmo? Eu sou do YouTube, meu. Eu assisto tudo. Legal, O YouTube é a minha maneira de atualização. Não vejo televisão. Então, Legal, então você já viu eles? já vi, Já mas chegou a experimentar? não cheguei a experimentar, mas pô, eu vou usar. Cara, Pô, é pra... Nunca ninguém intimidado, eu queria ganhar uma. Ó. Pra treinar Obrigado, é bom demais. Insider aí, agradecer o presente. Show de bola, Muito cara. bonito. E é aquela história, né? Que você já ouviu falar 1000 vezes, você fala pro pessoal. Não, já ouvi falar 1000 vezes, já ouvi falar 1000 vezes, mas, pô, realmente eu não tinha pegado na mão a qualidade, é impressionante. Não, cara, o tecido realmente é diferente. É diferenciado. É diferenciado, realmente é diferenciado. Antes deles patrocinarem aqui, eu já fazia propaganda de graça pros meus amigos do caramba, porque Sim. é um negócio que você não consegue mais usar outra coisa, você fica desconfortável. Realmente é diferenciado mesmo. É mesmo. Então fica aí que eu tô testando que é diferente. Aí, Insider, depois manda mais umas lá pra ele. Manda mais uma, Insider. Então aí na descrição, pessoal, tem o site da Insider. E é aquilo, a Tech T-Shirt, que é essa que ele ganhou. Hoje eu tô usando uma que é manga longa, né? E mais diferente aqui pra experimentar também. Mandaram um monte, eu tô experimentando outros tipos. Mas essa clássica aqui você não precisa passar, que ela não fica odor se você suar. Ela seca muito rápido caso você molhe ela no suor ou na chuva, sei lá o quê. Ela não esquenta tanto, por exemplo, num dia... Por exemplo, essa camiseta aqui eu posso sair num dia de sol, igual eu tô fazendo ultimamente, e eu não vou esquentar nem um pouco, cara. É uma delícia. Vale muito a pena experimentar pra você que não conhece, cara. Pega uma camiseta, ou um kitzinho que vem a camiseta, cueca, meia, tem a versão feminina também, pra experimentar, pra você ver que é boa mesmo. Aí na descrição tem o link. Logo o primeiro link. Quando você clica no link, ele já aplica nosso cupom, né? Sozinho ali. Mas por algum motivo você vê lá que não aplicou. Qualquer coisa que você colocar lá no teu carrinho, seja uma camiseta ou 10, utilizando o nosso cupom LUTZ, L-U-T-Z, você tem aí 12% de desconto em todo o site. Fechou? Então, tudo que você colocar lá. E não esquece também que tem umas abas lá, tem promoções mais específicas. Então, às vezes você vê uma peça ali que já tá com, sei lá, 30% de desconto lá. Se você coloca o nosso cupom, você ainda soma. Então fica 42. Então, depois dá uma olhada, vê nas abas bonitinho. Se não, pega a Tech T-Shirt que não tem eu. Tá na descrição. E obrigado, Insider. Não, e é legal, assim, eu não conheço. Acabei de falar que a primeira vez que eu entrei em contato com o tecido foi agora. Mas é uma marca que eu gosto. Porque eles patrocinam várias classes de pessoas que têm vozes diferentes, né? Você vê que não é no nicho específico. Então, tipo, ele patrocina com que você fale o conteúdo que você tem interesse de falar. E eu vejo muitos influenciadores diferentes, digamos assim, que são patrocinados pela marca. Então, ela não tem uma preferência de nicho. Ela dá voz para as pessoas, ela incentiva as pessoas a falar. Então, parabéns aí. Seja lá quem for a marca, eu não preciso de patrocínio. Eu tô falando porque realmente me agrada. Não, mas eles são fodas. Tipo assim, se não fosse eles há 2 anos atrás, talvez a gente nem teria continuado. Porque eles, assim, entraram ali com um apoio que, na época, a gente precisava muito, sabe? Não, eles acreditaram no programa, né? Porque a gente não era grande, cara. O pessoal dos seus espectadores aí que não puderam vir aqui, que não dá pra convidar todo mundo, mas o estúdio deles é lindíssimo, cara. Já tive quase todos, muito legal, o ambiente é fantástico. Você vai tocar hoje pra gente? Ixi, calma lá. Pô, tem que dar uma palhinha pra gente aí, pô. Mas é isso, cara. Obrigado, Insider. Realmente, pessoal, uma marca muito boa, apoia aí vários programas muito bons. E vale a pena experimentar, cara, pra você ver se é isso tudo mesmo. Eu garanto pra você, cara, antes de eles patrocinarem aqui, eu já era fã, então pode experimentar, vocês vão curtir bastante. Legal. Cara, então, um assunto legal da gente falar, né? Até vocês mandaram de sugestão, é um assunto que eu me interesso muito. Até mesmo para entender como que isso se aplica na tua área, porque quando eu ouvi falar sobre neuromodulação, era mais por uma questão de saúde mental. Você tem a neuromodulação, o pessoal que não conhece, é um chip que ele é implantado no sistema nervoso central, cérebro, ou coluna cervical, torácica ou lombar para funções diferentes. E ele é ligado num gerador, que é um computador de altíssima complexidade, que vai fazer uma reprogramação. Então, uma das doenças que você usa quando você faz implante cerebral é para as distonias, que é Parkinson, etc. E você usa muito na coluna para transtornos de movimento ou para dor crônica complexa e intratável. Então, pacientes que têm quadro de dor crônica, o resultado é excelente. Então, você tem síndrome do membro fantasma, cirurgias de coluna que você teve uma solução funcional, mas o paciente ficou com uma dor crônica complexa, dor pélvica, angina intratável, artrite reumatoide, tem uma porrada de indicação. E muitas vezes você consegue melhoras do padrão de movimento. Então, você fez uma lesão medular e você ficou com uma força motora diminuída na perna direita, por exemplo, só para o pessoal ver como é interessante. Então, vamos supor, meu cérebro pensa, mexe, meu pé mexe. Então, determinadas fibras contraem e relaxam, contraem e relaxam. Eu posso aumentar a frequência para que ela contraia e não relaxe, contrai e não relaxe. Então, eu crio uma espasticidade. Então, eu crio um aumento de força artificial em determinado foco-alvo que eu tenho interesse de agir.
Ela realmente melhora quadros depressivos, quadros de ansiedade. Então, tem várias influências aqui. Uma vez eu trouxe aqui um cara que trabalha com isso, mas mais na área de saúde mental, né? E aí procuram ele quando já tá um quadro mais grave de depressão e tal, chegando perto de acontecer alguma coisa. E assim, ele falava que 50% das pessoas saíam de lá. Melhora. melhoradas. E quando você melhora o quadro de dor crônica também, melhora absurdamente. Então, é uma terapia, assim, extremamente efetiva. Mas o que eu acho mais legal é que, assim, é a medicina do século XXI mesmo. Né? Assim, pô, quando você imaginar isso, pô, é você implantar um chip medular, né? e ia ter um resultado. É o mesmo chip que é utilizado no que a gente chama de interface cérebro-máquina. Então, você tem Steve Hawkins, que era... Steve Hawkins. Ele tinha um chip desse que fazia interface cérebro-máquina. Então, tipo, ele pensava e o computador ia digitando, porque já lia as ondas cerebrais. Você faz uma interface cérebro-máquina, você aprende a usar a máquina, você liga o ser humano ao device, né? Propriamente dito. Fiz um episódio aqui uma vez com um neuroengenheiro, que aí a gente não implantou um negócio no meu cérebro aqui, mas a gente colocou uns eletrodos aqui, e aí ele conseguia pegar... Ele não pegava nenhum movimento, ele pegava justamente a intensidade... da frequência cerebral. Exato. Então a gente colocou aqui umas coisas, coloquei um chapéu. Eu consegui controlar um drone aqui. É muito legal. E quando você vai treinar, por exemplo, esse paciente, que não é da sua... Mas assim, você tinha um joguinho que era tipo, veio antes do Atari. Que eram 2 bolinhas assim num console, aí tinha um pauzinho, a bolinha batia no pauzinho, você subia o pauzinho só pra subir pra descer, assim, ele batia na bolinha, a bolinha batia na parede, voltava, era um joguinho. Pong. Tipo um ping-pong. Você começa treinando assim, você fala pro cara assim, ó, pensa pra subir, aí ele pensa pro pauzinho subir, aí o cérebro lê como é que é, aí pensa pra descer, aí você vai treinando, aí ele começa a jogar, aí a máquina vai aprendendo o padrão cerebral dele até que ele consiga fazer um pensamento mais complexo e a máquina escrever. Que maneiro. E na tua área, como é que você aplica isso, cara? O que eu uso mais é para dor crônica complexa ou o paciente for com uma lesão medular. Tem gente que faz neuromodulação para outros quadros de dor crônica, tipo dor pélvica, angina, que é dor cardíaca. Eu faço mais para paciente de coluna, o que eu trato é coluna mesmo. Qual que é a diferença de dor crônica para crônica complexa? Não, os quadros de dor crônica é que o nome da doença mesmo é dor crônica complexa e intratável. É um CID, R52.1. É um CID, você tem um distúrbio neuronal que vai desencadear um quadro de dor crônica. Você fica com... Não é mais uma doença da coluna, é o neurônio que está lesado, é a estrutura medular, a estrutura cerebral, a estrutura pélvica, que seja. Que vai ter um quadro de dor crônica, mas é só o CID, só de maneira de falar. Mas, pô, é um mundo à parte, né? Que maneiro, cara. E muito legal. O que te empolga, assim, sobre o futuro da medicina? Quais são as coisas tirando isso? Eu não consigo parar pra pensar nisso, porque eu acho que, sei lá, eu acho que as opções são infindáveis. Eu acho que a gente vai evoluir muito. Não sei como é que vai ser quando a gente começar a brincar de Deus, mas eu acho que a gente vai evoluir muito. Você diz editar, tipo, genes... Eu acho assim, clonar o ser humano já é uma coisa que a tecnologia a gente já tem pra isso, né? A gente não tem a liberdade ética de fazer, mas e deve estar sendo feito já, mesmo que clandestino, mas a gente já tem a tecnologia para fazer isso e é feito amplamente em animais ou em outras coisas. Eu acho que talvez fazer um print cerebral, acho que é uma coisa possível. Implantar sua memória e colocar ela para rodar em um outro HD, eu acho que é totalmente possível. Acho que estou bem perto disso. E aí, será que vai você junto? Não sei. Imagina. Né? Não sei, mas assim, às vezes eu paro para pensar, não sei, mas a medicina vai atingir. Hoje você já tem, por exemplo, próteses e órteses absurdamente fantásticas, né? Se você fizer uma amputação, por exemplo, de perder uma perna abaixo do joelho, você vai ter uma funcionalidade normal. Você vai correr, andar, pular, é normal. Eu acho que a máquina vai fazer parte da gente, eu acho que. Eu também acho. Eu acho que vai ser, eu acho que vai ser rápido. Que, por exemplo, eu acho que você não vai precisar mais do computador aqui na mão, entendeu? Você vai implantar ele e ele vai fazer parte de você. Tanto que um dos medos que a galera tem que as máquinas vão dominar o mundo, mas a gente vai fazer meio que parte dessa espécie deles. Eu acho também. Agora, quando você vê, trazendo pro tema da atualidade agora, essa IA que saiu nova chinesa, né? Aí você vê o paper deles, o paper é muito técnico, não tá acima do meu conhecimento, mas que ela, em alguns padrões, ela aprendeu sozinha fora do que foi programado, é meio assustador, né? Tipo, vários locais ela aprendeu sozinha, como se ela tivesse uma consciência. Ela saiu do algoritmo dela e aprendeu sozinha um algoritmo diferente. Então, assim, é difícil você fazer uma coisa dessa que você não tem a chave do desliga, né? Tem que ter. Mas é uma coisa que, tipo, meio apavorante. Agora, então você acha que tem que desligar? Não, cara. Acho que a gente só tem que explorar com uma maneira mais consciente. Mas acredito que quem esteja fazendo isso tem essa consciência. Assim,
É que às vezes a gente, como leigo, ignorante, você fica com medo de uma coisa, mas eu acredito que o engenheiro que faz isso, ele deve pensar nisso, né? Imagino eu, né? Pensa. Mas é muito complexo, né? Tipo, tudo isso. Tem várias questões ali que... Que você pode dar um reset, né? Uma hora a bateria do negócio acaba, sabe? Aí Exato. o cara não vai... Aquela máquina não tem a capacidade de... De gerar energia. Então, até a gente chegar num apocalipse vai demorar muito. Eu né? também acho. Eu sou um entusiasta. Eu também, gosto muito, cara. Legal, cara. Uma coisa que eu gostei de você, cara, até me impressionou, assim, porque eu te trouxe aqui pra gente falar muito sobre coluna e tal, caramba, mas, sendo sincero, eu gostei da gente explorar esses temas e até Sim. pela escolha aqui pelo que eu li aqui do teu livro, né? Como eu falei, li só o comecinho ali que tinha na Amazon. Tem vários capítulos aqui, cara, que me chamaram muita atenção. E a gente já falou, por exemplo, da questão da família, falou um pouquinho da questão das finanças e tal. E eu queria te perguntar sobre mais 2. Vamos lá. Pra também deixar uns de surpresa pro pessoal depois ir lá comprar. Legal. Deixa eu mostrar aqui pra eles. Valeu. Tem na Amazon, tem em todo canto. Tem na Amazon. Beleza. Tem 2, cara, que me interessaram bastante. Que é um que você colocou aqui... porque, assim, são princípios, né? Que você acha importante pra vida. Exatamente. E tem um aqui que você colocou arte, contemple e expresse sua alma. E tem outro que você colocou aqui, que é o da... Cadê? Sociedade, colabore para um mundo mais justo. Queria que você dissertasse um pouquinho sobre esses 2, assim. Então, a questão da arte, por exemplo, é super interessante que eu tinha... Porque o livro é um manual técnico que envolveu muito estudo para trazer princípios para que as pessoas desenvolvam aquelas áreas de carreira. Aí, pô, às vezes eu viajava para Europa naqueles museus, eu falava assim, porra, cara, cada obra feia, como o cara pode chamar de arte isso daqui? Tinha essa ignorância, né? A gente é ignorante. Aí, uma vez me explicaram, falaram assim, a arte, ela não tá ali pra ser bonita, ela tá ali pra te causar uma sensação. Exato. Pô, mas eu não tinha esse conhecimento, ninguém me ensinou isso, essa pessoa me ensinou. Mas então, por exemplo, você tá vendo uma obra ali de uma crucificação, você tá vendo uma obra de uma coisa que possa te deu uma sensação de que é uma coisa asquerosa, mas o artista ele fez pra te causar esse impacto, pra te causar essa sensação. Então, assim, a arte é uma das ciências humanas. O belo, a arte, ela é uma das ciências humanas e é algo que você tem que explorar para que você consiga explorar a totalidade de você como ser humano. É importante que você tenha essa visão, esse cunho artístico, que você consiga se expressar. Tem gente que ele não consegue se expressar por palavras, mas ele vai se expressar pela música. Ele vai se expressar pela pintura. Então, eu achava que a arte tinha que ser bonita. Não. É uma forma de expressão do ser humano. E quando eu entendi isso, eu comecei a gostar. Pra mim é um jeito pra mim que gosto de compor, gosto de fazer minhas coisas ali, é dar forma a uma coisa que eu tô sentindo. Exatamente. Que às vezes eu não consigo. Exatamente, não consegue com palavras, mas assim, às vezes você exercendo a sua arte, você vai conseguir expressar uma coisa que você não consegue expressar com palavras. Eu acho que isso daí é uma coisa super fantástica. Já em relação à sociedade, pô, esse tema de sociedade é um tema que é muito caro pra mim, entendeu? É um tema que é muito caro pra mim. Como assim? Porque eu acho que a gente, como ser humano, você tem uma obrigação socioeconômica que você deveria cumprir ela. Então, por exemplo, assim, eu acho assim, dentro da organização social, que acho que se você não for um exemplo dentro da sociedade que você vive, sociedade que eu digo assim, tanto a sociedade macro, a sociedade, como a micro sociedade, mas se você não for exemplo na sociedade que você vive, a vida fica muito pobre, entendeu? Tipo, eu acho que é importante. Eu acho que tem determinados princípios que eles têm que ser valorizados e têm que ser protegidos. Então, vamos supor que você pega ali vou pegar um exemplo extremo, tá? Você pegar ali e você pegar o revide de Israel quando ele é atacado. Tá? Um exemplo bem polêmico para ficar bem explicado. Então, se você for pegar a Constituição de Israel, nas cláusulas pétreas da Constituição de Israel, diz que eles não têm que responder com proporcionalidade a um ataque que é feito a Israel. Só que eles fizeram isso porque na época do nazismo eles achavam que estavam indo para um campo de concentração e eles estavam indo num trem que eles iam ser exterminados que nem gado. Então isso fez com que eles decidissem que como Estado eles não iam responder com proporcionalidade a uma agressão. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição de Israel. Isso que faz Israel ser Israel. No Brasil, você tem as cláusulas pétreas da nossa Constituição, que se eu não me engano é capítulo 5. É artigo 5. Capítulo 5, alguma coisa assim. Acho que é artigo 5. Você tem... liberdade de pensamento, liberdade de expressão, direito sagrado à propriedade privada, liberdade de religião. A gente tem as nossas cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas são as que fazem o Brasil ser Brasil. Por isso que elas são pétreas. Elas não podem ser mudadas na Constituição. Não tem como você mudar uma cláusula pétrea na Constituição. Então, assim, é isso que faz o Brasil ser Brasil. E eu acho que essas coisas, elas vale a pena você morrer por elas.
literalmente falando. Para você defender os princípios sociais do que é a nação que você vive. Só Será, que- cara? Agora eu vou trazer um contraponto. Não sei nem se eu tô certo, tá? Mas veio na Sim, minha claro, cabeça claro. aqui. Não estudei isso aí. Eu não pedi pra nascer nessa nação. Tipo, eu eu não eu não digo... morreria pelo Brasil. Não, eu por não exemplo, digo, sabe? eu não digo, eu morreria. Se eu fosse convocado para defender a nação, não morrer assim no sentido de assim me sacrificar, não, mas assim, se a gente fosse invadido. Não, aí sim. Mas aí, tipo, Mas essa eu seria situação. morrer pela minha família. Talvez. Sim, mas sua família é o Brasil, entendeu? Sua família tá aqui. Exato. Faz parte desse solo, come dessa Exato, terra, entendeu? Se perfeito, alimenta disso daqui, entendeu? Então, verdade. assim, por exemplo, assim, eu não morreria pelo Brasil. Tudo bem. E se, Verdade. entendeu? Se a gente fosse invadido literalmente, que nem na Ucrânia, começasse a cair bomba. Você vai ter que defender esse local aqui, porque você não tem pra onde ir, pô. Aí vem a questão de você ter um plano B. Eu tenho um plano B, eu fugiria, se desse tempo. Eu também. Ah, Entendeu? Mas maravilha. assim, talvez não desse tempo de fugir. Agora, se tivesse que se sacrificar pra defender o país, ou eu ou minha família, eu preferia eu morrer e deixar minha mulher e meus filhos viverem, entendeu? Se essa fosse... se a gente chegasse a uma situação dessa que fosse a esse extremo. Ah, André, isso é pouco improvável de acontecer. É pouco improvável, mas pode acontecer. Então, assim, por isso que eu acho que você tem que se programar até para uma situação extrema dessa. Só que quando eu digo vale a pena morrer, não é nem no sentido literal da palavra, mas eu acho assim que são coisas que vale a pena você brigar. Entendeu? Assim, por exemplo, assim, não existe escravidão no Brasil. Pô, não tem que existir escravidão no Brasil, pô. Ah, e se quiser escravizar, sei lá, os loiros de olho azul? Pô, a gente é uma coisa que vale a pena você brigar por isso. Pô, você não vai escravizar o loiro de olho azul, meu. Por quê? Porque no Brasil não tem escravidão, pô. Entendeu? Então, assim, eu acho que esses princípios individuais do ser humano, eles têm que ser defendidos, porque senão você cai na barbárie, pô. Então, a gente tem... Não é uma coisa necessária, mas a sociedade ocidental, você pode querer ou não aceitar esse fato, mas a gente é baseado no que era o direito romano tradicional e na moral judaico-cristã. Ponto. É um fato, pô. É a origem da... É a origem do que é o sistema de pensamento, o judiciário, a parte ocidental e a moral que a gente tem. Dentro dessa moral, você tem o que é certo, você tem o que é errado. O certo é o certo, o errado é o errado. Ah, André, mas você faz 100% do que é certo? Não, eu não sou uma criatura perfeita. Mas quando eu faço uma coisa errada, eu sei que eu tô fazendo uma coisa errada. A minha consciência sabe que eu tô fazendo uma coisa errada. Mas eu posso assumir o risco daquele erro. Tá, e se você assumir o risco daquele erro e você for pego? Você vai pagar o preço. Ponto. Simples assim, tá tudo bem. Assim, eu fiz algo errado, tudo bem. Eu paguei o preço. Tá, tudo bem, vida que segue. Mas o seu consciente sabe o que é certo e o que é errado. Então, assim... Eu acredito nessa pessoa minha, mas que existe, a gente é parte de um todo. A gente é parte de uma rede que é um todo. Você vê, os cientistas descobriram, a gente achava que o universo era algo que estava em expansão. Hoje a gente sabe que tem, tipo, por exemplo, a substância negra, que seria uma antimatéria, e a gente está dentro dessa gelatina. Se a gente está dentro da gelatina, a gente faz parte de um todo. Você não pode se desvincular de todas. A física quântica prova que duas coisas podem estar no mesmo tempo, no mesmo local. A depender do meu pensamento, eu mudo a minha realidade. Por isso daí já é fato. Eu não estou falando, não inventei a roda. Então, você começa a criar cada vez mais consciência de que tem uma moral que ela é universal e que ela faz parte de você. Você vai seguir essa moral? Pode seguir. Ou você não vai seguir? Também é um direito seu, ainda assim. Então, eu não sou contra os direitos individuais. Tem aquela coisa que é uma frase super famosa do historiador e que às vezes as pessoas usam de uma maneira leviana, mas que diz assim, eu posso não concordar com você, mas eu morreria lutando pelo direito de você falar isso que eu não concordo. Que é o que a gente estava discutindo da liberdade de expressão. Então, eu acho que são direitos sagrados que você tem que brigar pela liberdade de expressão. Assim, mas... Entendeu? Eu vou dar outro exemplo extremo. Você vai num país que é mais livre que nos Estados Unidos. Aí o cara quer falar um racismo. Você fala, pô, o cara é um idiota. Pô, em 2021, um cara com uma frase racista dessa. Tudo bem, mas ele tem o direito de ser idiota. Ele tem o direito de ser idiota. Mas se ele te der um empurrão na rua, ele vai preso por agressão física. Então, são conceitos de leis que são empregados da maneira correta. Assim, ele não pode exprimir a sua expressão. Tá, mas e se eu agredir alguém? Não, você vai pagar pela sua agressão. Mas você vai pagar porque você agrediu, não é pelo seu direito de falar um absurdo.
Então, assim, eu acho que esses princípios a gente não pode perder isso daqui. Se a gente perder isso daqui, a gente vai virar uma barbárie. A gente estava discutindo a questão de sociedade de Estado. Hoje a gente vive dentro de um narco-estado. Assim, as leis não se aplicam a uma parte enorme da população. Assim, se você estiver dentro da classe social que a gente vive hoje, se você tiver um poder financeiro alto que nem a gente vive hoje, como que você vai preso? Se eu cometer um assassinato e eu não cair na mídia, eu não vou preso, pô. O meu advogado vai recorrer 30 mil recursos, 40 mil anos. Aí eu vou ser condenado daqui a 25 anos. Então eu destruí uma família e essa família vai demorar 25 anos para ter justiça. Isso é justiça, pô. Entendeu? Eu tô no nível social mais alto. Ótimo. Eu tenho como fazer uma programação maior. Ótimo. Eu tenho um passaporte de um país que não tem extradição pro Brasil. Eu mato alguém aqui, eu saio daqui e vou para um país que não me extradita. Então, assim, a grande parte da população não tem consciência disso. Porque, assim, na nossa Constituição não está dizendo assim, que todos são iguais perante a lei. Então, a gente tem que ser todos iguais perante a lei, pô. Do faxineiro, do morador de rua, até o ministro do Supremo, até o médico do hospital mais famoso do Brasil. A gente tem que estar todos sujeitos às mesmas leis, pô. Ah, se a gente não tá, mas a gente não tá. Tipo, a gente não tá. Então, a Constituição não está sendo cumprida. Verdade. Porque a gente... Sim, mas... Entendeu? Agora, se a gente não prezar a Constituição, tipo, vai lutar por quê, pô? Ainda assim, se eu tenho mais direitos que você, como que você alcança os direitos que eu tenho, pô? A gente vai ver o quê? Numa casta de privilegiado? É o que a gente vive, pô. Então, assim, só que eu briguei pra estar na casta. E eu tô na casta. Mas eu não... Entendeu? Assim, Mas você... Mas eu entendo o que você quer dizer. Você tá na casa, mas tipo, você não concorda que ele exatamente. não concorda que seja dessa forma. Eu não concordo que seja dessa forma. Ah, André, mas tudo bem. Mas você não vai jogar dentro das regras do jogo? Claro que eu vou jogar se for me beneficiar das regras do jogo, porque eu não sou hipócrita. Mas assim, a população tinha o direito de saber que essas regras existem. Que você tem como jogar fora das 4 linhas, digamos assim. Que a maioria dos poderosos jogam fora das 4 linhas. Que a lei não alcança todos, entendeu? É a questão da que a gente estava discutindo da inflação. Pô, inflação dos alimentos. André, o que muda na sua vida? Nada. Nada. Mas na vida de muita gente, o cara deixou de comer carne. Como que você vive sem comer carne, pô? Quando você chega em casa, seu filho tá com fome. Que mundo é esse, cara? Entendeu? Então, assim, é uma coisa assim, é extremamente complexo você parar para pensar nisso. Então, é isso que a gente discute superficialmente. Está saindo um livro novo que a gente vai discutir até com mais profundidade. Essa questão de sociedade. Tipo, o que a gente quer como sociedade? É essa que é a questão. Só que a gente não discute isso no Brasil, pô. A gente está discutindo, sem menosprezar, porque eu nem conheço os personagens, é só um exemplo fútil. A gente está discutindo a Deolane. Eu nem sei quem é Deolane, mas eu sei o caso assim, superficial. Mas a gente não está discutindo que remédio que está sendo dado no serviço público de saúde. A gente não está discutindo assim, o que está sendo ensinado nas escolas. Pra mim, isso é um problema educacional e cultural, cara, eu acho. Gigante. Se a gente tivesse mais a questão da real educação durante a infância e adolescência da pessoa, do brasileiro, e mais cultura, exato, assim, explicando como que funciona o mundo. Sim, e cultura como cultura. Assim, como cultura, pô. Entendeu? Pô, você vê que eu discuto arte, eu levo a arte a sério. Eu acho que a arte é importante na formação do indivíduo. Às vezes é a válvula de escape na vida do indivíduo. Mas a gente está fazendo arte? Será? Não sei, podemos estar ou não, entendeu? Assim, mas a gente discute isso. Entendeu? Assim, você fala, o pessoal critica muito a Lei Rouanet, né? Eu sou super a favor dela. Só que eu não acho que tem que ir pro artista em milhões. Deveria ser dado pros artistas pequenos, para as pessoas que estão começando, que estão empreendendo. Então, até não pra Anitta, né? Tipo, nem se ela recebeu mais um exemplo. Sim, então, eu costumo falar que às vezes o Brasil consegue transformar até as melhores ideias em coisas ruins, entendeu? Porque, tipo, se você for pegar a Lei Rouanet, é uma lei boa, cara. Verdade, cara. Entendeu? Assim, agora a gente tá aplicando ela de maneira correta? Talvez sim, talvez não, mas a gente não discute o que é sério, pô. Como nação. Como país, entendeu? A gente não discute o que é sério. A gente devia discutir o que é sério, o que importa. Assim, nós vamos tolerar moradores de rua usando droga indiscriminadamente no centro de São Paulo? Nós vamos tolerar? Não, a gente vai tolerar porque a gente acha que é bom, tá bom. Mas parece que... A gente considera, bom, você pega agora, a gente teve a liberação para consumo até para transportar até 40 gramas de maconha, isso daí tá, entre aspas, liberado. Isso é certo ou não? Você foi ouvido na discussão? A gente discutiu isso como sociedade? Ou isso foi imposto?
Sim. Entendeu? Então, assim, é esse que é meu ponto, assim. Ah, mas você é contra quem fez a lei ou não fez? Não, eu sou contra a gente não discutir isso como uma coisa que é importante. Assim, eu tenho minha opinião pessoal, acho que nem cabe, mas assim, tem uma grande parte da população brasileira é contra. E tem uma grande parte da população brasileira que também é a favor. E os dois argumentos, porque como médico, a discussão do uso ou não de entorpecentes é algo que faz parte da minha vida, né? Então, assim, a gente tem argumentos muito bons dos dois lados. Então, eu não estou dizendo aqui eu sou a favor, eu não estou dizendo isso só como um exemplo. Entendi. Eu sou 100% pró-armamentista. Eu acho que todo cidadão maior de 18 anos tinha que andar armado na rua. Ah, e se o fulano matar fulano? Prende o fulano, pô. Assim, agora, tirar o seu direito de autodefesa. Então, tipo, o criminoso ele pode andar armado. Pode andar na favela do Rio de AK-47 dando tiro de rajada pra cima. E você tem que ficar coagido. Não, a gente é o país que mais compra carro blindado. Ah, né? Então você não tem carro blindado? Eu tenho 2. Então, assim, é isso que às vezes eu venho aqui, às vezes eu dou as caras e eu me exponho. Eu podia estar na minha bolha, bicho. Verdade, cara. Entendeu? Eu podia estar andando com o meu carro blindado e não vim aqui me expor da minha cara. Eu venho aqui e me exponho, pô. Eu tenho 2. Porque eu acho que é o papel seu como sociedade. Por exemplo, assim, muita gente ouve o que eu falo. Então, às vezes, eu nem falo o que eu tenho que falar, o que é o certo, pô. Mesmo que não seja algo que eu pratique 100%, seja algo que eu esteja aprendendo a praticar. Porque eu também erro, cara. Erro muito. Mas quando eu erro, eu tenho consciência que eu erro, eu tento aprimorar e tento não errar de novo. Só que muita gente ouve o que eu falo, muita gente lê o que eu escrevo. Esse livro, e o terceiro vai ser melhor, já vendeu mais de 10 mil cópias. Pô. Mais de 10 mil pessoas leram e pararam para ler, cara. Impactou a vida dessas pessoas de alguma forma. Eu tenho uma responsabilidade, pô. Hoje no Instagram, eu tenho mais de 700 mil seguidores, pô. 700 mil pessoas veem a postagem que eu posto lá, pô. Eu não tenho responsabilidade com essas pessoas? Entendeu? Assim, então eu vou lá, eu posto o que eu posto, que eu tenho. Outro dia um cara falou assim, impulsionei um post de uma foto, numa coisa, num evento de festas, né? Tráfego pago no evento de festa, tal, que eu tava com a minha família. Aí o cara falou assim, porra, mas você vai gastar dinheiro pra impulsionar uma foto sua com a família? Aí eu falei assim, pô, mas é o que eu tenho de mais bonito pra dar. Olha aí, cara. Entendeu? Tipo, eu tô pagando pra te oferecer o que é mais valoroso pra mim, pô. Aí o rapaz ficou sem graça, me chamou no privado. Falou, pô, doutor, eu nunca tinha apanhado pra isso. Me desculpa, eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, exato, tipo assim, eu tô te dando o que eu tenho de mais sagrado, pô. Que é minha família e meus filhos. Eu tô te dando um momento que eu vivo com a minha família e com meus filhos. Aí eu vou postar eu fazendo uma coisa errada. Pô. Entendeu? Aí tem uma criança que quer ser médica, eu vou postar eu alcoolizado. Ah, André, mas então você consome álcool? Consumo. Então você já passou do limite do que você podia beber? Passei. Mas eu não posto isso no meu orgulho. Eu posto o que eu tenho de melhor para oferecer para a sociedade que eu vivo, como um exemplo. Mas não é que eu seja assim 100%, mas eu tento ser. Mas é legal desse teu discurso especificamente porque você pelo menos tá falando que você é. Porque tem gente que vai postar só a parte boa não, e vai se vender como um ser perfeito. Não, assim, e assim, quando a gente discute essa parte de mídia social, eu falo que é o seguinte, por exemplo, que quando você começa a entrar mais forte nas mídias sociais, você cria um personagem. Ótimo. Se você vai criar um personagem, cria um personagem bom para você tentar um dia fazer com que a realidade chegue na sua ficção. Entendeu? Então, por exemplo, assim, a minha rede social é muito mais perfeita do que a minha vida. Mas eu tento aproximar minha vida da ficção, você entendeu? É um pensamento ao contrário. É um viés ao contrário. Pô, eu criei um personagem para vender uma coisa que fosse boa. Sim, só que eu tento me aproximar disso. Entendeu? Eu tento ser um pai melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um médico melhor. Não, a gente começou a dar outro bate-papo com aquela conversa. Pô, eu falei pra você, me chocou. Eu fiquei impactado, eu fiquei com medo. Eu falei, porra, isso eu não lembrar mais como é que ajuda as pessoas. Mas eu postei o que tinha de melhor. O exemplo, ó, passei aqui, vi um acidente. Pô, cuidado, moçada. Aí, dirige devagar, não dorme, não bebe. Não é o caso. A menina realmente bateu no caminhão por um acidente que acontece de carro normal. Não teve nenhum fator fora o fator do acidente em si. Mas poderia ter. Então eu postei com uma consciência, mas eu não tiro as minhas fragilidades. Eu exponho que eu tenho inúmeras fragilidades, eu tenho inúmeros defeitos. Mas eu sei quais são os meus defeitos e eu tento melhorar. Pô. O problema é quando você é arrogante demais para você ver que você é um ser imperfeito que você tem que melhorar.
Você é insignificante perante a criação, entendeu? Assim, essa noção de insignificância para muitos incomoda, mas para outros é o que faz você crescer, pô. Eu sou o caso de que faz eu crescer. Me faz crescer. Assim, eu não me acho melhor do que ninguém, melhor do que ninguém. As pessoas que me conhecem sabem, se eu for, ó, olha, isso daqui, ó, por Nossa Senhora de Aparecida, né? Isso é verdade. Se eu for operar um morador de rua no serviço, no hospital público, no hospital escola, ou se eu for operar um presidente, e eu já operei muito morador de rua, eu já operei muito presidente, senador, jogador de futebol, milionário, sheik, entendeu? Assim, gente que veio de todos os lugares do mundo. É igual. Colocou o campo, fez anestesia, é uma pessoa, não importa, eu não fico mais nervoso quando eu vou operar um presidente do que quando eu opero um morador de rua. A sensação de necessidade e urgência é a mesma, porque para mim as pessoas são exatamente iguais. O dinheiro, o poder, não diferencia o ser humano. A gente estava discutindo lá no começo, o cara quando ele vai morrer, ele não quer um dia mais em Ibiza. Ele quer resolver os problemas que são inerentes de cada um. Então, assim, isso que é o bonito. Isso que é a beleza da coisa, tá aí. É quando você descobre que o ser humano é um ser humano. Por exemplo, assim, você fala, pô, não sei o que, a minha vida foi... Pô, meu pai não me entende. Lógico que ele te entende, cara. Seu pai amou, seu pai sofreu, seu pai tomou um pé na bunda, sua mãe tomou um pé na bunda, sua mãe teve um amor não correspondido, sua mãe errou, sua mãe ficou frustrada. Tá, mas ela vivia num mundo... Tudo bem, mas a sensação de frustração do ser humano é o mesmo. É um humano igual, pô. Assim, eu sou igual a você. A dor em mim é igual a dor em você, pô. Assim, então eu costumo falar para meus outros, eu falo assim, ó, cuidado, que quando dói nos outros, dói. Quando dói na gente, dói. Quando dói nos outros, nem tanto. O médico tem muito disso. Ah, não é nada. Não é nada porque não é em você, pô. Entendeu? Porque um entorcezinho de tornozelo que daqui a 3 semanas ele vai estar bom com você mancando, no outro não é nada. Em você é 3 semanas mancando e doendo cada vez que você põe o pé no chão, pô. Então, essa relação, essas coisas que as pessoas às vezes não têm consciência. Aí esse que é o ponto. Por isso que esses assuntos, quando a gente discute esses princípios de sociedade, que eu falo que são assuntos que são muito caros para mim, são muito caros para mim, pô. Por exemplo, assim, eu acho um absurdo a gente discutir racismo. Aí você fala, mas por que você acha um absurdo discutir racismo? Eu falo assim, gente, pega lá o genoma humano, por exemplo, e transforma em algoritmo de 0 e 1, que nem no binário matemático. Aí coloca 2 seres humanos um do lado do outro. Eu duvido, eu não sei quantos meses uma máquina ia ter para demorar para diferenciar quem que é o A, quem que é o B. A gente é igual, pô. Você tá discutindo a cor do cara? Olha quantos 0 e 1 tem aqui, ó. São bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de 0 e 1. Você tá discutindo a cor do cara, é um 0. E olhe lá, ou um 1. O olho do cara é um 0 ou um 1. Cara, a gente é muito complexo, pô. Então a gente é igual, pô. Eu e você nós somos igual. Literalmente igual. O que diferencia a gente é muito pouco. Se você for pegar padrões matemáticos. Então, se você for pegar padrões matemáticos, a gente é literalmente igual. Talvez, sei lá, um computador... Eu não, acho que nunca ninguém fez esse estudo, mas... Talvez um computador muito poderoso demoraria dias para diferenciar eu e você se a gente conseguisse entender todo o genoma humano, toda a complexidade do ser humano. A gente está discutindo o que aqui, cara? Se a gente é igual, pô. Entendeu? Esse que é o conceito. É isso que é o bonito, mas que muitas vezes as pessoas não enxergam. Cara, sensacional. Valeu. De verdade, cara. Eu adorei o papo, me impressionou, assim. Gostei de verdade, cara. É verdade. Coisas pra gente refletir aí. Você é um cara amplo, você não sabe só de uma coisa. Não, eu estudo, cara, eu estudo, mas o que eu sei é baseado em estudo. Estudo de sensibilidade, eu estudo todo. Eu falei pra você, é verdade, eu estudo todos os dias eu estudo uma hora. Eu leio horrores. Eu leio sobre todos os temas. Pô, outro dia eu tava lendo, a pessoa, porra, né, mas você tá lendo a bibliografia da Mônica Levinsky, foi tô adorando, pô, super divertido. Não tenho preconceito. Não tenho preconceito nenhum, pré-julgamento de nada. Agora, a partir do momento que eu conheço, eu me sinto no direito de emitir uma opinião. Que pode ser certo ou não, entendeu? Tanto faz, cara. Assim, agora você pode ouvir minha opinião e achar boa, você pode ouvir minha opinião e contra-argumentar, tá tudo bem, pô. Se você entender que aquela pessoa ela é igual a você, tá tudo bem, pô. O problema é quando você se coloca num local diferente dos outros, pô. Aí a coisa começa a degringolar, entendeu? Que é o que a gente tem visto hoje, entendeu? Essa polarização absurda, as pessoas brigando por opinião. Eu acho que é porque a galera não sabe debater, cara. Tipo, eles não sabem conversar, ou não tem esse lugar pra conversar, porque no final eles querem a mesma coisa, só que não sabem argumentar, não sabem... E não querem ouvir. Não querem ouvir, entendeu? exato. Tipo, não sabe ter uma conversa de gente. Então, mas esse que é o ponto, porque o cara tem tanta certeza que ele tá certo,
que ele não precisa ouvir a opinião dos outros. Agora, quando você se coloca no mesmo patamar do seu irmão, aí você tem que ouvir, porque, tipo, ele é tão capaz ou tão bom quanto você, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma questão de educação moral e princípio. Perfeito, cara. Cara, como é que as pessoas podem fazer pra, enfim, acompanhar seu trabalho? O livro meu tá na Amazon, tem na Amazon, tem no site da Life Center Shop. Essa câmera aqui. Fica aqui a dica. E o pessoal que quiser entrar no meu Instagram, se digitar meu nome completo, dr.andrecoluna, tem meu Instagram lá tem tudo da minha vida, tem todos os contatos. Tem tudo. Maneiro. Obrigado mais uma vez, cara. Eu que agradeço. Tamo junto, prazerzão conhecê-lo. Eu adorei, foi um prazer enorme. Superou todas as expectativas. Que bom, cara. Parabéns pra sua equipe também, que tá aqui atrás, que não aparece, né? Você faz a diferença. Você faz a diferença, Du. Você faz a diferença, Lu. É isso aí. E Paulino também. E Paulinho. Valeu, gente. Até a próxima. Todas as redes sociais aí do Dr. Tonho na descrição. Vão lá, acompanhem ele. Compre o livro, cara. Achei muito interessante. Tem um monte de coisa legal. Então vamos lá. É isso. Obrigado. Até a próxima. E tchau, tchau.